Um estudante reprovado e virgem, porque é muito feio, acaba sendo forçado a viver uma vida de casado falsa com a garota mais bonita da sua classe, e deve ganhar muitos pontos para se formar no ensino médio. Infelizmente, ele pratica tudo sobre a vida de casado, exceto a coisa mais importante. Claro, você sabe o que quero dizer. A história começa com uma garota chamada Akari, de beleza marcante e seios grandes, jogando uma moeda em uma caixa aberta para fazer um desejo. Enquanto ela está rezando em frente à coisa, sua colega de classe Shaori a interrompe depois de tropeçar atrás dela e agarrá-la, antes que ela caia e acabe esbarrando de bunda. Quando Shiori vê que é a Akari, ela percebe que a Akari está lá para desejar por um parceiro especial no treinamento de casamento de sua escola. Akari fica envergonhada e sai correndo. Akari e Shiori frequentam uma escola que oferece um curso de treinamento matrimonial em uma certa época do ano, onde alunos e alunas são emparelhados e vivem uma vida de casado simulada para praticar seus futuros casamentos. Enquanto isso, um estudante perdedor e feio chamado Jiro estava sentado nos degraus da escola com seu amigo jogando um jogo trivial, onde ele tinha que derrotar um chefe maligno para salvar a princesa que ele considera sua amante imaginária. Embora ela não seja nada mais do que um desenho animado de baixa qualidade como o próprio rosto dele, seu amigo Sadaharu zomba dele por se empolgar com um personagem preguiçoso nos dias de hoje. Em seguida mostra pra ele uma foto do mesmo jogo em 3D e diz que a princesa que ele está perseguindo é ainda mais empolgante. Jiro ignora e diz que gosta da simplicidade da primeira parte porque permite que ele imagine a princesa como sua namorada. Ele então se lembra de Shiori, mas seus pensamentos são rapidamente interrompidos pela voz de Akari e suas amigas arrogantemente mandando eles saírem do caminho. Sadaharu sussurrou para Jiro que ela tinha um perfume sensual, mas Jiro não gostava do tipo de garota que Akari era, e disse a ele que não gostava do jeito que ela falava. E suas roupas mostravam muito do corpo de uma maneira vulgar, e não queria nada com garotas como ela. Então o cara mais bonito da escola apareceu na frente delas, e o sonho de todas as garotas, a loira Manami, e a atitude de Akari mudou 180 graus, fazendo-o se sentir como escória comparado a ele, enquanto Akari continuava falando apaixonadamente com ele. O sino tocou para o início da aula antes que Jiro pudesse terminar seu jogo, e ele acabou sentado na aula entediado até que sua amiga de infância e primeiro amor, Shaori, começou a falar com ele sobre o curso de treinamento para casamento, e perguntou se ela era a única que estava nervosa. Ele diz a ela que também está nervoso porque não é bom com garotas, e pensa consigo mesmo que ela é a única com quem ele consegue falar normalmente. E mesmo que as coisas não tenham dado certo entre eles como amantes, ele se sente satisfeito que pelo menos ainda são amigos. Então ele a encontrou dizendo que se sentia tímida perto de estranhos e esperava escolher alguém que conhecesse bem. Depois, o professor entrou na sala de aula para começar a explicar o curso em detalhes e lhes disse que, a partir de agora, os alunos viveriam como casais no dormitório preparado para o treinamento. E o dormitório tem uma câmera de vigilância e um sensor instalado na sala de estar para avaliar o desempenho do parceiro através do estilo de vida juntos. Então ela acrescentou que cada parceiro terá um quarto separado, já que ainda são crianças. E cada quarto tem um sensor de impressão digital para apenas uma pessoa. Impedir a outra pessoa de entrar sob quaisquer circunstâncias. Jiro sentia que era apenas um estágio inútil para ele e não tinha nada a ver com estudar. Então ele virou-se para Shiori e pensou que tinha 75% de chance de ser escolhido. Mas antes que pudesse se aprofundar demais em suas fantasias, ele sacudiu aqueles pensamentos de sua mente e lembrou-se de que eles eram apenas amigos de infância, e que ela falava com ele de forma tranquila porque não o via como um homem. Depois de derrotar o chefe maligno, o herói dirigiu-se para sua amada, mas infelizmente ela não era quem ele queria encontrar. Ao mesmo tempo, ele se sentiu satisfeito por ter superado seu azar no jogo, o que faria com que as coisas corressem bem no curso de treinamento de casamento. Então ele acabou se tornando o parceiro da garota menos desejada do curso, a arrogante e sexy Akari, que tinha seus punhos cerrados em torno do pescoço dele dentro de casa para expressar seu descontentamento por ter alguém tão patético quanto ele como parceiro, enquanto Jiro sentia-se como se ele fosse a vítima. Quando ele lhe diz que também esperava outro parceiro para fazer o curso de treinamento com ele, ela percebe que ele se refere a Shaori, o que o surpreende. Então ela lhe diz que é fácil ler seus pensamentos pelas suas expressões faciais ridículas, e começa a provocá-lo imaginando o que Shiori está fazendo agora com seu parceiro, fazendo a cabeça de Jiro se transformar em um filme adulto de repente. Sentindo-se ofendido, ele diz a ela que isso é apenas uma especulação insultuosa na qual ele não vai acreditar. Enquanto conversam, ficam surpresos que sua pontuação é negativa, e Akari percebe que eles precisam se dar bem para não perderem mais pontos. Quando Jiro previu sarcasticamente que chegariam a menos 10 mil, ela agarrou sua gola e disse que tinham que chegar ao top 10 para que pudessem... Jiro não entendeu o que ela disse, então Akari explicou que os 10 alunos com as maiores notas no curso têm o direito de trocar de parceiro, e quando atingirem esse nível, eles se livrarão um do outro e escolherão o que melhor lhes convier. Mas até lá, devem fazer um esforço para se darem bem. Então, ela expressou sua confiança de que o parceiro que ela queria, Manami, não ficaria abaixo dos 10 primeiros, então ela aspirava a alcançar o mesmo nível para completar o curso com ele. E Jiro ficou tão vermelho que seu rosto quase explodiu ao perceber que ganhar pontos poderia significar que eles teriam que viver a vida de casados romanticamente. Jiro sentou-se sozinho, envergonhado com a ideia, enquanto Akari começou a zombar dele e chamá-lo de virgem. Depois começou a se aproximar dele carinhosamente até que seus seios grudaram em seu braço, fazendo-o atingir uma temperatura de 1000. E quando ela sussurrou para ele que faria o possível para ser sua esposa perfeita,
Ele ficou chocado que ela não se importou de estar com um homem como ele. Akari queria continuar conquistando-o, mas ele se afastou e disse que era a primeira vez dele em uma situação assim, então decidiu sair para comprar uma bebida. Então, ela pediu para ele trazer leite de morango, e depois que ele saiu, ela ficou sozinha, e começou a chorar de vergonha por ser virgem assim como ele, diferente de sua aparência. Jiro então compra uma bebida da máquina de vendas e fica chocado ao ver Shiori acompanhando Manami, e percebe que elas são parceiras no curso. Ele fica bravo e sai rapidamente antes que elas o notem. E começa a pensar que achava que não se importaria se algo acontecesse entre eles. Então ele acaba sentado devastado em casa ao lado de Akari, porque é forçado a competir contra alguém como Manami, e não tem chance contra ele. E quando ele pede a Akari para deixá-lo sozinho, ele fica surpreso quando ela lhe dá um tapinha na cabeça e diz para ele se animar. Ele não acredita que ela está falando sério e pede para ela não zombar deles. Ela diz a ele que não está falando sério, mas que eles têm que fingir que estão realmente casados para entrar no top 10 e conseguir o que querem. Então ela coloca as mãos no rosto dele e diz que está deprimido e indeciso, o tempo todo não vai levá-lo a lugar nenhum. Jiro não teve escolha a não ser obedecer, por ser inexperiente quando se tratava de... Ela disse a ele que não funcionaria dessa maneira e que ele deveria se esforçar para fazer a coisa certa, ou ele seria virgem pelo resto da vida. Nesse momento, eles foram interrompidos por alguém saindo. Quando Jiro deu uma olhada, percebeu que era Sadaharu de óculos, convidando-o para sair e jogar videogame. Jiro sentiu que ele tinha salvado sua vida e concordou imediatamente. Enquanto calçava os sapatos, Akari perguntou se ele realmente estava saindo com a pontuação deles ainda negativa. Ele se perguntou o que deveria fazer a respeito, e quando ela fez um gesto para que ele lhe desse um beijo de despedida, ele pensou com a cabeça vazia que ela pretendia comer um certo tipo de peixe. Antes ele ficou chocado que ela queria beijá-lo. Entre as repetidas ligações de seus amigos e a provocação de Akari, ele ficou com raiva e não conseguiu se conter, acabando por se aproximar dela e beijar seus lábios antes de sair rapidamente. E o placar deles voltou a 0. No dia seguinte, Jiro sonhou que Shiori estava acordando, e quando ela disse que o beijaria se ele não acordasse, ele preferiu ficar dormindo o tempo todo até ganhar um beijo. Mas quando acordou, encontrou Akari de pé com utensílios de cozinha, acordando-o para ajudá-la a fazer o café da manhã. Jiro não percebe por um momento que dormiu aqui na noite passada. Então ele se lembra do beijo que deu nela e de como seus lábios eram macios, mas rapidamente balança a cabeça para lembrar que sua namorada ainda é Shiori. Uma semana depois, Jiro estava na escola e viu sua namorada e Manami caminhando para a aula quando foi interrompido pelo professor entrando no escritório para lhe dizer que ele tinha que ir ao escritório do professor com Akari depois da escola. Quando ele terminou de falar com a professora, ele ficou surpreso ao ver Shiori agarrada ao braço de Manami, o que o deixou muito frustrado durante o dia, porque ele tinha certeza de que as coisas estavam indo bem entre eles. Ele começou a imaginar o que fariam juntos quando estivessem no dormitório deles, o que piorou ainda mais a situação. À noite, começou a chover muito, e os alunos tiveram que esperar a chuva parar para poderem ir para casa. Enquanto Jiro estava entediado de esperar, Sadaharu disse a ele que teve um bom dia após conseguir uma carta rara no jogo favorito deles. Jiro diz a ele que deveria comprar algo para ele, mas Sadaharu recusa, dizendo que está guardando o dinheiro para seu Marin, que faz para ele um omelete de arroz e descreve como está saboroso, mesmo que seja apenas uma imagem para ele. A conversa deles foi interrompida pela chegada de Akari, que parecia com pressa de sair com Manami e ir ao karaokê. Antes de sair, Jiro disse a ela que eles tinham que ir ao escritório do professor para o curso de treinamento, mas ela deu de ombros, disse para ele cuidar dele e saiu rapidamente. Jiro sentiu que estava tendo o pior dia de todos, e quando apareceu para a entrevista sozinho, o professor disse a ele que tinha que trabalhar duro para ganhar pontos. Ou ele não seria capaz de se formar até completar o curso com sucesso, então ele tinha que se dar bem com a Akari de qualquer maneira que pudesse. Enquanto isso, Akari estava se divertindo com Manami cantando karaokê, enquanto Jiro ficou sentado por muito tempo dentro do prédio esperando a chuva parar, porque ele não tinha um guarda-chuva. E então começou a invejar Akari por se divertindo com uma pessoa de quem ela gosta. Seus pensamentos são interrompidos quando Shiori se junta a ele, e ele não esperava que ela ficasse na escola até tarde. Ela conta a ele que participou da reunião do conselho estudantil hoje, e quando se senta ao lado dele, ele pergunta se ela tem um guarda-chuva, esperando que possam compartilhá-lo, mas ela disse que esqueceu na residência. Então ele a surpreendeu ao se agarrar firmemente ao braço dele sem aviso, antes de perceber que ela achava que havia um inseto na janela de vidro, mas alguém o havia desenhado. Então ela lhe disse que viu um de verdade esta manhã quando chegou à escola, e foi quando ele percebeu que ela se agarrou ao braço de Manami por esse motivo, o que o fez se sentir um pouco... Ele pensou em lhe contar algo, e quando a chamou pelo sobrenome, ela pediu para ser chamada pelo primeiro nome, como ele fazia antes, para que ela não se sentisse sozinha. Jiro sentiu que havia algo errado com a reviravolta repentina dos eventos, mas decidiu que era hora de ser corajoso e confessar seu amor por ela. Antes que ele pudesse se abrir com ela, eles são interrompidos por Manami vindo levá-la para casa, e ele acaba sozinho novamente. Enquanto isso, Akari ouve os três conversando e espera que Manami e Shiori saiam para ir compartilhar seu guarda-chuva com Jiro. No caminho para casa, ela sugeriu que ele tentasse ir a algum lugar sozinho com Shiori, e que ela teria compartilhado seu guarda-chuva com Manami se eles tivessem feito isso. E quando ela viu a frustração no rosto dele, ela o agarrou e disse para ele não desistir ainda. E ele pensou que era apenas uma pessoa patética para Akari confortá-lo assim. Quando chegaram em casa, ele ficou chocado ao ver que a Akari tinha preparado um omelete com arroz para eles no jantar, como no jogo. E quando ele começou a colocar ketchup no prato,
Ela gentilmente segurou a mão dele para ajudá-lo a colocar o ketchup de um jeito certo e acabou desenhando um coração na omelete. Jiro gostou da comida e achou que ela era boa em cozinhar, e quando ela estava prestes a começar a comer, ele decidiu alimentá-la ele mesmo, como fazem os namorados. Mas ela se recusou a acompanhá-lo, o que o deixou constrangido. E antes que ele pudesse comer, ela se aproximou dele e fez com que ele a alimentasse, e foi aí que perceberam que se tornaram um casal. Justo quando estavam prestes a se beijar, Jiro ouve o telefone tocar e entra em seu quarto para atender, enquanto os dois ficam maravilhados com a sensação que sentem quando se aproximam um do outro e seus corações de repente aceleram. Palpitações. Jiro acorda no meio da noite após ter um sonho romântico com Shiori, que o abraçou forte e pediu para ele ficar com ela para que ela não se sentisse sozinho. Mas ele acaba acordando com a voz de Akari chamando-o do lado de fora. E quando sai, fica surpreso ao ver ela correndo em sua direção e pedindo para ele ficar com ela esta noite. Eles acabaram assistindo a um filme de terror no meio da noite, e apesar de Akari estar muito assustada, ela seguiu o conselho de sua amiga para assistir a um filme de terror com ele para ganhar muitos pontos de pontos. Jiro desliga a televisão e diz a ela que o plano do filme de terror não funcionará para eles, mas ela diz que devem superar o medo e continuar assistindo ao filme e fazer o melhor para acumular pontos e alcançar o objetivo de ficar com quem amam. Ela então lhe deu um pijama que já tinha comprado e pediu para ele vestir para combinar em suas roupas, mas ele corou e recusou-se terminantemente a usar tais roupas, pois era apenas para casais. Ela lhe disse que exagerar o que estão fazendo agora é exatamente o que eles precisam fazer. Ele pegou o pijama pensando em como ela tinha comprado isso com seu próprio dinheiro quando estava animada ao ir ao karaokê com a Manami, e suspeitava que algo tinha acontecido entre eles naquela noite e se perguntou se ele estava pensando nisso como se fosse incomodando-o. Então ele fica surpreso que ela está se trocando na sala e pede para ele se virar. Então ele vira de costas e decide seguir o que ela está fazendo. E tudo bem ele se trocar no mesmo lugar, porque ele não acha que ela o veja como um homem de qualquer maneira. De repente, a energia acabou enquanto eles estavam se trocando. E quando ele se virou para ver Akari, ele a encontrou correndo em sua direção e começou a sentir suas áreas sensíveis próximas a ele, e pensou que deveria se afastar antes que a fera dentro dele desperta. Então ele percebe que o medidor de pontuação deles continua subindo, e Akari tem medo do escuro, então ele decide usar a lanterna do celular para iluminar o quarto, e descobre que ela está chorando, enquanto Akari afastou o rosto dela para não ter que olhar para ela nesta situação. Ele tenta voltar para o quarto novamente, mas o sistema de sensores não funciona devido à falta de energia, e ela diz para ele voltar rápido se não conseguir abrir as portas. Ele pensa que não deve perder a chance de vê-la assim, assustada e sexy ao mesmo tempo, e eles acabam colados no sofá. Ela pediu para ele falar sobre algo interessante, e quando ele permaneceu em silêncio, ela disse que ele tinha que aprender a fazer isso para que as meninas gostariam dele. Então ele achou impossível evitá-la, e pensou em contar-lhe um conto de fadas, e começou a contar uma história assustadora sobre um poço possuído por um casal de idosos e habitado pelo fantasma de uma mulher que só aparece à noite. Akari colocou as mãos sobre as orelhas para não ouvir o resto da história e começou a expressar sua indignação com sua infinita estupidez, e pensou que Manami teria sido mais gentil com ela naquela situação. E ela agarrou a mão dele e disse-lhe para deixá-la confiar nele um pouco, já que ele era o único ao seu lado naquele momento. Ele rapidamente se afastou antes que seus instintos entrassem em ação e pensou que ela estava brincando com ele porque sabia que ele era virgem. Então, encontrou-a acendendo uma vela perfumada. Enquanto isso, Jiro pegou um resfriado em seu quarto depois de cair na banheira enquanto a limpava, e acabou sofrendo sozinho depois que Akari saiu para se divertir com a amiga dela. Amigos. Ele sentou-se pensando que esse seria um bom dia para eles aumentarem sua classificação no treinamento, e se perguntou se Shiori cuidaria bem dele se ela estivesse com ele. E enquanto as fantasias começavam a se infiltrar em mente, ele desejou que Akari pudesse voltar agora e cuidar dele. Ele ficou surpreso quando ouviu a campainha tocar e pensou que ela tinha voltado rapidamente. Quando foi abrir a porta, percebeu que Shiori tinha vindo visitá-lo após saber de sua doença, e Akari estava sentada distraidamente com sua amigos. Natsumi achou que ela estava pensando em Manami. Akari decidiu mudar de assunto e começou a comer panquecas com eles. Quando Natsumi mencionou que essas panquecas são conhecidas como beijo de princesa porque parecem macias nas bordas como lábios, Akari lembrou-se do beijo de Jiro no primeiro dia juntos e, sem perceber, negou que não é o que parece na frente deles. Seus amigos acharam que algo tinha acontecido entre ela e Manami na karaokê. Então ela negou e começou a comer sua comida em silêncio, confusa com seus pensamentos constantes sobre Jiro. Por outro lado, Shiori estava com Jiro em seu quarto, e ele se sentiu grato a ela por comprar muitas coisas para ele. Ela disse a ele que Akari foi quem pediu para ela cuidar dele porque estava ocupada hoje. Jiro sentiu-se grato a Akari por ajudá-lo a se aproximar de Shiori indiretamente, enquanto Shiori se lembrou de quando eram jovens, quando ela estava resfriada, e ele veio visitá-la e colocou aliviador de frio em a testa dela. Ela então disse que estava muito feliz naquela época, mas Jiro não se lembrava do que aconteceu naquela época. Ela então aplicou o alívio do frio na testa dele, e o rosto de Jiro quase explodiu de vergonha. Depois que ela terminou de cuidar dele, vestiu sua roupa de cozinhar e foi preparar alguma comida para ele. Jiro pensou em não interpretar mal o cuidado dela por ele como antes, e lembrou-se de quando eram jovens, quando ela teve que se mudar para outra escola porque seu pai mudou de emprego. Ele ia confessar seu amor a ela, mas ela se adiantou e disse a ele que, mesmo se separassem, ela ainda o consideraria sua amiga. Percebendo que nada iria mudar e que talvez fosse para o melhor, afinal de contas, ele voltou à realidade quando viu Shiori olhando para ele enquanto segurava comida para ele.
Ele não hesitou em pegar dela e comeu vorazmente, contente por estar comendo a comida dela pela primeira vez na vida. E então prestou atenção quando ela expressou sua felicidade por ele conseguir comer sozinho, e rapidamente sentiu frustrado por ter perdido a oportunidade de alimentá-lo ele mesmo. Depois de terminar sua comida, convidou Manami porque gosta de comer a comida que ela prepara todos os dias. Então ela disse a ele que eles se revezam na cozinha. E ao saber que ele sabe cozinhar, ele percebeu por que Akari é obcecada por ele. E então lhe disse que sua culinária é muito ruim. Por isso depende de Akari para isso, enquanto faz outras tarefas domésticas para compensar por... Percebeu. Ao notar que as coisas estavam indo bem entre eles, ele ficou curioso em falar com ela sobre a agenda dela, e disse-lhe que estava disposto a ajudá-la se ela precisava, então rapidamente sentiu-se envergonhado por fingir ser um bom homem quando queria ajudá-la para seu próprio benefício de viver com ela. Shiori sentiu-se grata a ele, e disse que só poderia se esforçar mais, culpou-se por se sentir desconfortável com os meninos, e o surpreendeu ao dizer-lhe que se sentiria confortável se ele fosse seu marido, e depois racionalizou como uma piada. Quando ela estava prestes a sair, ele segurou sua mão e começou a incentivá-la a seguir em frente com... Claro, dizendo a ela para ter confiança. Quando percebeu que estava envergonhado, escondeu-se debaixo do cobertor e começou a se culpar por fazê-la se sentir como um esquisito. Então ele lembrou que ela provavelmente não se importaria muito com isso, já que veio a pedido da Akari, e ficaria bem assim que se acostumasse com a presença da Manami. E ele ficou pensando nisso até adormecer. E quando Shiori voltou para ele e o encontrou dormindo, ela expressou sua felicidade por ele finalmente tê-la chamado pelo primeiro nome, e então se aproximou dele e o beijou. Akari e suas amigas estavam falando sobre os boatos de que Shiori estava deliberadamente evitando Manami, o que fez o ranking delas cair, mas achavam que ela poderia se dar bem com ele quando se acostumasse com a presença dele, e continuaram a brincar com Akari que a garota virgem poderia roubar seu futuro marido. Enquanto isso, Shiori hesitou em beijar Jiro, percebendo que não era certo porque ainda não eram casados. Ela se lembrou do último encontro deles antes de ela se transferir para outra escola, e que ele disse a ela que nada mudaria entre eles quando ela fosse embora. Quando falou sobre sua intenção de voltar à cidade para o Natal, Jiro sentiu vontade de partir, e ela pensou que talvez nunca mais o visse, o que a deixou triste. Depois que ela foi embora, Akari voltou para casa e foi tomar um banho antes de dormir, pensando que Shiori poderia roubar Manami dela se eles se dava bem, mas seus pensamentos foram interrompidos quando Jiro falou com ela de fora. Quando ele perguntou sobre chamar Shiori para cuidar dele durante sua doença, ela sarcasticamente lhe disse que um virgem como ele precisaria de alguém para fazer o papel de mãe para ele, e o surpreendeu dizendo que faria o seu melhor para ser um bom marido para ela, e que pretendia ajudá-la a fazer as coisas funcionarem entre ela e Manami. Ele então expressa sua gratidão por ela tê-lo feito viver um belo sonho de fingir ser um casal feliz juntos. Depois que ele adormece, Akari se maravilha com sua repentina sensação de angústia sobre o que ele disse, e seu desejo de ajudá-la a se aproximar de Manami. No dia seguinte, Jiro fica surpreso que Akari quer aceitar seu conselho sobre o que as garotas devem fazer para deixar um homem feliz, já que os homens preferem garotas do tipo Shiori, que são esforçados nas tarefas domésticas. E quando o encontra em silêncio, ela puxa um prato para a frente dele e lhe diz que não lhe dará uma porção de comida se ele não responder às suas perguntas. Ele disse a ela que uma das coisas que faz um homem feliz é fazer um prato de comida, caixa de comida para ele. Ela achou que era uma boa ideia e decidiu fazer uma caixa de comida especial para ele, e pediu que ele a ajudasse com isso. Ele acabou ajudando Akari com a caixa de comida depois de fazer compras por um tempo, e enquanto trabalhavam, ganharam muitos pontos. À noite, eles se sentaram para jantar juntos, e Jiro admirou a escolha dela de diferentes tipos de comida. Quando ele gostou da comida, Akari disse a ele que não queria saber o que ele achava, ela queria saber o que Manami gostaria. Mas ele obviamente não fazia ideia de qual era o gosto dela por comida. Então Akari decidiu colocar diferentes tipos de alimentos em uma lancheira para ele comer durante o dia escolar, e, no processo, eles conseguiram marcar muitos pontos. Jiro então sentou-se para almoçar com Sadaharu, que ficou surpreso por Akari ter feito isso para ele, e o considerou uma pessoa muito sortuda. Jiro se perguntou se estava indo bem com seu parceiro de treino. Ele disse que não havia amor entre eles de forma alguma, e que se sentiu desconfortável quando comeram juntos pela primeira vez, e então abriu seu jogo favorito para coletar recompensas de login e ver sua namorada virtual, Marin. Jiro disse para ele não se sentir mal por conseguir recompensas e ia ficar feliz com isso. Sadaharu sentiu-se frustrado e disse-lhe que não queria ouvir isso de alguém cuja vida ultimamente parece uma história em quadrinhos distorcida, e aconselhou-o a usar o curso para não ser virgem. Mas, quando ele quis saber se algo tinha acontecido entre eles, Jiro pensou que merecia um prêmio por autocontrole ao viver com uma garota atraente como ela, e quando ele pediu para parar de falar sobre isso para não envergonhá-lo quando ficasse, em casa, ele ficou surpreso ao vê-la de pé na sua frente. Akari lançou-lhe um olhar afiado e perguntou o que ele estava dizendo sobre ela, o que o fez se desculpar nervosamente. E quando ela perguntou sobre a comida, ele disse que estava muito saborosa, mesmo não sendo a sua favorita. E ela respondeu que não se importava com o gosto dele para a comida, enquanto Sadaharu foi forçado a assistir a uma discussão entre dois amantes. À noite, Jiro sentou-se em seu quarto jogando seu jogo favorito e tentando encontrar uma maneira de derrotar o chefe malvado. No dia seguinte, ele encontrou Akari fazendo o café da manhã e ficou surpreso ao ver que ela tinha preparado uma deliciosa caixa de comida, mas hoje era para Manami. Ela lhe diz que pretende levar a caixa para o local de trabalho dele, e quando ouve o estômago dele roncar, ela lhe dá um pedaço extra do que ela preparou, e a pontuação dele sobe para 23, enquanto ele nota que as roupas de Akari são excessivamente chamativas. Ela diz a ele que é o melhor que ela tem, e ele continua pensando que ela passou muito tempo escolhendo suas roupas para o encontro de Manami hoje, e compara com o fato de que ela não se importa com o que veste quando está com ele,
E então Akari pede que ele se despeça antes que ela saia como ele fez naquele dia. O rosto dele fica vermelho de constrangimento, e ele pensa que não está mentalmente preparado para fazer isso agora. E quando ela implora que ele lhe dê um beijo de despedida, ele fica surpreso quando ela diz que ele a fez sentir-se segura quando o fez antes, e ele não consegue resistir à expressão dela. Então ele se aproxima dela, mas é salvo pelo som de uma batida na porta. Quando ele atendeu a porta, viu que era Shiori, e quando ela se desculpou por vir sem aviso, Akari sarcasticamente disse que ele não tem nada para fazer, já que não tem muitos amigos. Então Shiori deu a eles a torta de maçã que fez hoje, e Akari ficou surpresa por Manami gostar de doce, alimentos, de acordo com Shiori. Então ela notou uma caixa de comida na mesa e deduziu que eles estavam prestes a fazer um piquenique. Depois que ela saiu, Akari acabou sentada na frente das tortas de maçã se sentindo frustrada, enquanto Jiro comia a comida que ela já havia preparado para Manami. Ele tentou ajudar a animá-la, mas se perguntou o que ela tinha a oferecer a Manami para fazê-lo. Sentir o amor dela, e todo esse tempo ela pensou que poderia fazê-lo através da culinária. Jiro se sentiu mal por ela, pois costumava vê-la animada e cheia de energia o tempo todo, mas agora ela está tão deprimida. Ele tentou encorajá-la falando sobre suas características pessoais. Alegre, extrovertida, pode fazer amizade com qualquer pessoa e popular entre os jovens. Quando ela perguntou o que havia de bom nela, ele começou a mencionar suas qualidades do ponto de vista masculino dele. Vista, mas ele foi um pouco direto demais. Mas rapidamente se corrigiu, embora isso não mudasse o estado de frustração dela. Então ela perguntou se ele pensava nela da mesma forma que outros homens, e ele se sentiu confuso ao negar falsamente que jamais tinha pensado nela dessa forma. E então a encontrou se aproximando dele e dizendo que ele era um mentiroso até ela estar deitada em cima dele, sabendo que ele já tinha pensado em fazer sexo com ela antes. Jiro não conseguiu dizer uma palavra de choque e não sabia o que fazer em tal situação, enquanto Akari continuava perguntando com que frequência ele pensava em dormir com ela. E quando ele ficou em silêncio, ele a encontrou segurando sua mão e fazendo-o tirar a camisa dela para dizer que ela não se importava em dar-lhe o que ele queria. Jiro não podia acreditar que estava prestes a perder a virgindade, mas tinha uma sensação desconfortável a respeito. Antes que ela pudesse ir mais longe, ele pegou a mão dela, parou-a e gritou que ela deveria apenas ter relações com a pessoa que amasse. Ela se levantou e foi embora, e decidiu que eles deveriam parar de fazer coisas de casal. Desde então, eles têm vivido juntos como colegas de quarto, reduzindo a pontuação total para quase zero, e passando o tempo fazendo suas coisas favoritas. Um mês depois, a nova tabela de classificação de casais saiu, e Manami e Shiori conseguiram alcançar o 8º lugar e ganharam o direito de trocar de parceiros, e Shiori ficou desapontada ao ver Jiro e Akari em 75º lugar. Enquanto isso, Sadaharu encontrou Jiro se aliviando no banheiro e começou a repreendê-lo por seus maus resultados no treinamento, e sentiu que algo estava errado por causa dele, enquanto Jiro estava perdido e pensava na escolha certa a fazer. E lembrou-se do que aconteceu naquele dia, e pensou a princípio que ela estava zombando dele, mas percebeu que ela estava falando sério quando tocou sua mão e sentiu o frieza da mão dela e sua tensão, o que o fez supor que ela ainda era virgem como ele. Quando ele saiu do banheiro, Shiori estava esperando por ele e pediu para ter uma conversa particular. Então eles foram juntos para o telhado, e ela perguntou se havia algo errado entre ele e Akari. E ele tentou minimizar, dizendo que era apenas uma briga e que não tinha encontrado o momento certo para pedir desculpas. Ela disse que com certeza entenderia, já que passa muito tempo com ele como parceira, e que ela sabe disso como amiga de infância. Mas Jiro não conseguiu discutir com ela, porque ela sempre o vence quando se trata de discussões, e ele não esperava que ela percebesse, mesmo que fosse óbvio pelos resultados do mês. Jiro voltou para casa e encontrou Akari sentada em seu quarto depois de ter deixado alguma comida do lado de fora para ele esquentar, e suas pontuações voltaram a zero. Então ele tentou bater na porta dela para dizer que queria falar com ela. Por um momento, e quando ela não respondeu, ele percebeu que ela não tinha a intenção de sair. Então ele ficou surpreso ao vê-la abrir a porta e convidá-lo a entrar no quarto. Depois que ele entrou, viu que ela ignorou completamente a presença dele e voltou a olhar o celular na cama. Então ele disse que queria se desculpar pelo que aconteceu naquele dia, e ela disse que ele não fez nada de errado, mas ele insistiu em se culpar. Ela disse que foi uma tentativa de fazer algo inútil, então ela colocou o cobertor sobre si por vergonha e pediu para ele esquecer aquele dia. E então ele decidiu contar a ela o que estava acontecendo dentro dele e disse que tinha fantasias selvagens com ela várias vezes. Ela gritou para ele parar e o acusou de assédio verbal em um grupo de meninas. Quarto, mas ele continuou e disse a ela que não sabia por que a parou, mas o que realmente sentia era que deveria tratá-la com mais atenção. Ele então expressou seu desejo de que eles conversassem novamente e que comer juntos. Ele se inclinou e pediu para ela lhe dar outra chance. Ele tirou o cobertor dela e perguntou se poderiam ser um casal novamente. Percebendo que poderia haver outro mal-entendido, ele explica que se referia ao curso e não vai interferir a respeito de Manami. Ela começa a rir de seu ato desesperado, como se ele estivesse realmente propondo casamento. E ele tenta lembrar a ela que foi ela quem pediu para pararem de ser um casal, e ela diz que eles não podem parar porque é um currículo escolar. Jiro a acusou de tentar manipulá-lo, mas ela disse que estava apenas tentando acompanhar a situação. Quando ele começou a reclamar da dor que ela lhe causou, ela pegou suas mãos e as colocou em suas bochechas e disse-lhe que tinha começado a gostar dele depois de perceber que gostava mais de ser um casal do que esperava. Jiro sentiu a vontade de beijá-la e quando se aproximou dela, acabou beijando suas mãos depois que Akari se afastou e fingiu brincar, o que o irritou um pouco, mas pelo menos sabia que ela não estava mais zangada com ele, enquanto Akari foi para a varanda, corando e sem acreditar que finalmente expressou sua admiração.
para ele. No dia seguinte, Akari fica surpresa ao saber que sua amiga Saki alcançou a classificação B na avaliação mensal do casamento. Resultados do treinamento. Saki diz a ela que seu parceiro está apenas levando as coisas a sério e que estão esperando ficar entre os 10 melhores para poderem trocar de parceiros. Natsumi expressou sua frustração ao imaginar que seu namorado poderia viver com tantas garotas diferentes se ele conseguisse ficar entre os 10 melhores. E Akari disse a ela que é difícil fazer o top 10 porque compartilhar um apartamento com alguém é muito irritante. Além disso, ela tem que fingir ser a esposa dele. Jiro, por outro lado, estava distraído olhando para Shiori e rapidamente ficou frustrado quando Minami brilhou no treino de basquete e atraiu a atenção de todos, incluindo Shiori e Akari. E então encontrou Sadaharu perguntando se ele sabia sobre os rumores sobre Shiori ultimamente. Ao mesmo tempo, Akari descobre um boato de que Minami não tem intenção de trocar Shiori por outra garota. E Saki acha que não é incomum para aqueles que chegam ao top 10 trocar de parceiros, como se a escola fizesse essa exigência para que eles experimentem o casamento com diferentes pessoas. Akari se sentiu desconfortável com a ideia e achou que parecia uma troca de parceiros antiética, mas Natsumi disse a ela que poderia acontecer algo entre os parceiros se ficassem juntos por muito tempo. Jiro, por outro lado, ficou frustrado com o que ouviu de Sadaharu sobre sua namorada ficar com Minami e ficou encarando até começar a imaginá-lo como seu jogo de vídeo. Herói que luta contra os caras maus enquanto ele é apenas um inútil ninguém, e o herói acabará recebendo aplausos de todos e conquistando os corações dos duas garotas. Após o treino, Shiori vai até Jiro e sente que algo está errado com ele. Quando ela pergunta se ele brigou com Akari de novo, ele diz que está tudo bem, e ela se sente aliviada e pede para ele não causar problemas para ela porque, afinal, ela é uma boa menina. Jiro se perguntou como ela reagiria se ele dissesse que ela era a causa de sua condição atual, mas preferiu perguntar se ela pretendia ficar com Minami para sempre como um casal, enquanto Akari levava as ferramentas de treino para colocá-las no armazenamento. Enquanto falava sozinha, foi surpreendida pela voz de Minami atrás dela, o que a fez virar-se em sua direção e recuar até bater nas prateleiras, causando a queda de uma caixa sobre ela. Minami correu para ela e conseguiu salvá-la a tempo. Akari sentiu-se envergonhada e feliz ao mesmo tempo por estar tão perto dele. Então ela perguntou por que ele estava ali, e ele disse que pediram para ele colocar a bola no armazém. Akari se perguntou por que seu coração batia forte por ele e sentiu-se aliviada com isso. Lembrando-se das palavras de Natsumi na academia, ela ficou curiosa para perguntar a ele se pretendia ficar com Shiori para sempre. E ele respondeu que não se importava se ela quisesse ficar com ele, já que as coisas estavam indo tão bem entre eles. Akari ficou surpresa ao encontrar lágrimas em seus olhos e perceber que ainda o amava, afinal. Quando ele se virou para ela, ela fingiu que havia poeira em seus olhos, mas ele se aproximou dela e olhou atentamente em seus olhos. Enquanto isso, Sadaharu estava fechando as janelas e ouviu um barulho vindo do armazém. Então ele pensou que Jiro estava lá dentro, mas quando chegou lá, ficou chocado ao ver Akari e Minami juntos. Por outro lado, Shiori disse que a decisão de trocar de parceiros não pode ser tomada sozinha. Jiro disse a ela que entende que Minami é uma ótima pessoa e pediu desculpas por fazer uma pergunta tão boba. E Shiori pensou que, se ele chegasse ao top 10, ela poderia considerar trocar de parceiro com ele. Ela rapidamente muda de assunto antes que ele perceba o que ela está prestes a dizer. Mas antes que ela vai embora, ele promete que vai fazer o seu melhor para chegar ao top 10 e então eles poderão ficar juntos. Mas antes que ele possa terminar a frase, Sadaharu corre até eles e lhe diz que há uma emergência. Jiro o agarra e diz seriamente para sair de sua frente agora ou vai mandá-lo para o túmulo. Ele percebe que estava no meio de algo com Shiori antes dele chegar. Quando Jiro recupera os sentidos, Sadaharu diz a ele que viu Minami e Akari juntos. Antes que ele pudesse terminar a frase, a dupla apareceu na frente deles e Jiro olhou diretamente para ela enquanto ela evitava contato visual, o que fez Sadaharu se sentir como se estivesse no meio de um campo de batalha que não tinha nada a ver com ele, e viu as opções disponíveis para ele nessa situação, como se usasse cartas de jogar, e escolheu aliviar a atmosfera com um rápida piada. No entanto, rapidamente reconsidere sua decisão quando percebe algumas garotas por perto, e se ele falhar em seu plano, isso poderia ser o fim de sua vida acadêmica nesta escola. Seus pensamentos são interrompidos por Minami, que se aproxima para lhe dizer que já estava procurando por ele e entregou-lhe a chave da loja porque o professor disse que ele era membro do clube de esportes. Comitê. Antes de Minami sair, ele pediu a Shiori que submetesse o formulário para continuar o casamento de treinamento deles, mas eles discutiram sobre isso por algum tempo até Shiori decidir almoçar com ele. Depois que Sadaharu saiu, Jiro se aproximou de Akari, e antes que ele pudesse começar a falar, ele a encontrou saindo a caminho de a aula. Depois de um tempo, Akari decidiu sair cedo para ir para casa, enquanto Jiro ficou jogando durante o intervalo e notou Sadaharu perambulando como uma mosca, fazendo-o perder a concentração e tomar a decisão errada no jogo. Sadaharu ficou confuso e tentou lhe contar indiretamente o que viu hoje, mas não teve escolha a não ser lhe contar. E quando lhe disse que viu Minami beijando Akari, ele percebeu por que ela saiu. Cedo, Sadaharu sentiu que estava certo e saiu silenciosamente enquanto Jiro estava cheio de frustração porque não é o favorito de ninguém nem em vídeo. Jogos. À noite, ele voltou para casa e a encontrou deitada no sofá. Então perguntou se ela estava resfriada ou febre, mas ela permanecia distraída. Ele sentou-se ao lado dela e pediu desculpas por não ser o Minami, o que a fez se perguntar por que ele mencionou o nome dele de repente. Ele indiretamente disse que soube sobre a proximidade deles durante o exercício e parecia
feliz por ela. Ela tentou justificar dizendo a ele que o fato de ele falar com ela a deixava feliz, e antes que pudesse terminar a sentença, ele disse com a cabeça baixa que sabia sobre os abraços e beijos deles, que valia a pena parabenizá-la, e que se ela terminasse com ele como queria, ele ficaria feliz por ela. Akari caiu na gargalhada quando percebeu que ele se referia ao momento em que ela fez ele verificar seus olhos por poeira e disse a ele que foi apenas um mal-entendido quando então ele ficou furioso com Sadaharu e jurou mandá-lo para a sepultura quando o visse. Ela então acrescentou que é impossível algo assim acontecer entre eles de repente e que está apenas frustrada porque ele não está disposto a trocar de parceiro, mesmo que ela esteja tentando o seu melhor para chamar a atenção dele. Ela manteve a cabeça baixa até Jiro se aproximar e agarrá-la. Ela ficou envergonhada de vê-lo chorando e pediu que ele olhasse para. Afastou-se, mas ele se aproximou e a abraçou, e disse a ela que agora estava olhando para o lado como ela desejava. E ela se agarrou a ele e começou a chorar de dor. Depois, Akari tomou um banho antes de dormir, enquanto Jiro se culpava por acabar abraçando-a. Depois que ele entrou em pânico e sentiu raiva por não saber exatamente o que fazer, e preocupado que ela não quisesse ser abraçada por um homem que ela não... Como? Seus pensamentos foram interrompidos pelo som da voz dela dizendo que o banheiro estava disponível, e ele ficou chocado ao vê-la vestindo uma das suas camisas sob o pretexto de que a dela, as roupas ainda não estavam secas, e ele não conseguiu dizer uma palavra até que ela se sentou ao lado dele no sofá e se aproximou dele, enquanto ele tinha dificuldade em se controlar. E então ele disse francamente que ela queria ser abraçada por um homem. Ela gostava, ele disse para ela ter cuidado porque não sabia para onde olhar. Ela perguntou astutamente se o coração dele disparava quando ela se aproximava assim, mas ele tentou fingir o contrário e disse que estava acostumado a vê-la assim. Ela se aproximou dele e adormeceu em seus braços, e disse que podia sentir seu coração batendo rápido. Jiro se levantou e começou a rezar para que seus instintos masculinos desaparecessem e ele conseguisse resistir à excitação dela. Então ele tentou convencê-la a usar mais roupas para não pegar um frio, e que ela só deveria usar essas roupas na frente de Minami. E ela perguntou se ele acreditava que ela realmente o beijou, e se ele achava que ela era uma garota fácil que ficava por aí pronta para transar com todo mundo. Ele disse que já tinha se desculpado por isso, e quando se virou para ela, ele encontrou-a colocando os dedos nos lábios dele e dizendo que o primeiro beijo dela foi o que ele deu, e foi o único beijo que ela sentiu. E quando ela expressou seu descontentamento com a forma como ele a beijou como uma virgem, ele pareceu chocado ao ouvir que ele foi o primeiro garoto em sua vida, apesar de sua imensa popularidade. E o que o confunde é que ele se sente feliz com isso. No dia seguinte, Jiro está prestes a sair para a escola quando é surpreendido ao ver Akari se aproximar para ajustar sua gravata. E enquanto ele está distraído com a ideia de alguém como ele acabar como um marido falso para a garota mais popular e atraente de sua turma, ela acha que ele está olhando para ela. Seios e continua repreendendo-o. Então ela mudou de atitude de repente e o abraçou antes que ele partisse, dizendo para ele se cuidar. Antes que ele pudesse tocá-la, ela afastou e disse a ele para cuidar dos detritos. Mas pelo lado positivo, suas pontuações subiram novamente e eles estavam na liderança. Quando ele chegou à sua classe, ficou surpreso ao ver Shiori lá dentro preparando a aula antes dos alunos. Chegou e ficou se perguntando se tinha entendido errado, já que era sua vez e de Mai de preparar a classe hoje. Ela lhe disse que Mai havia pedido para ela substituí-la porque precisava comparecer à reunião dos líderes de clube, e lembrou que não fazia lição de casa com ele desde que estavam no ensino fundamental, enquanto Jiro sentia-se sortudo. No meio do dia, Mai se perguntou se seu plano de ficar mais próxima e mais próxima de... Ele funcionou encontrando Shiori ainda se sentindo estranha. Ela se perguntou por que não havia expressado seus sentimentos por ele, e expressou sua confiança de que daria certo. Entre eles. Shiori respondeu que Jiro não pensa nela dessa forma, enquanto Mai acredita que ele sente o mesmo, já que ele não tem qualquer relacionamento com outras garotas ou tenta falar com alguém. Ela então disse a ela que deveria tomar a iniciativa de expressar seus sentimentos, mesmo que seja apenas beijando para que ele perceba, e a alertou que Akari irá roubá-lo dela se ela continua a procrastinar. Shiori sentiu que ela estava certa e que deveria se apressar, e estava grata por ela. Incentivo. Enquanto isso, Akari estava almoçando com suas amigas, e enquanto comia, percebeu que elas a observavam, perguntando-se se ela tinha se apaixonado por Jiro depois que eles se deram tão bem como casal. Natsumi achava que seria melhor para ela ter alguém como ele como namorado, mas ela ainda estava pensando em Minami. Por outro lado, Jiro estava organizando a biblioteca com Shiori e preparando as salas de aula, e enquanto estavam trabalhando, Jiro pensou em trazer algum assunto com ela para que não ficassem em silêncio. Quando não conseguiu pensar em nada, encontrou Shiori perguntando se ele se lembrava de Hatai, o professor de ciências com as roupas estranhas, e contou que o encontrou no supermercado outro dia, enquanto Akari estava vagando por aí, esperando por ele para responder à carta dela. Quando ela se aproximou da sala de aula e o viu lá dentro, lembrou-se de que ele tinha dever de casa hoje, e quando percebeu que Shiori estava com ele, automaticamente se escondeu atrás da parede. E virou-se de volta. E nesse meio tempo, as mãos de Shiori e Jiro se tocaram enquanto limpavam o quadro. Ele ficou surpreso quando ela lhe pediu para fechar os olhos e se abaixar. Achou que era o melhor dia da sua vida, porque pensou que ela queria beijá-lo. Mas logo ficou decepcionado quando ela apenas retirou o pó de giz de seu cabelo. E quando Shiori foi para a janela para limpavam, ele se sentiu frustrado por ela não poder beijá-lo. À noite, Jiro sentou-se pensando em seu relacionamento com Shiori, e que se ele tivesse confessado seus sentimentos por ela quando eles eram jovens e ela o havia rejeitado, eles não teriam conseguido passar tempo juntos como fizeram hoje. E ele percebeu o quão entediante ele é porque não tem muitas memórias. Seus pensamentos foram interrompidos quando Akari se juntou a ele para lhe dar um pouco de chá quente.
leite, e percebeu que ele parecia triste por algum motivo. Quando ela perguntou como as coisas tinham ido entre ele e Shiori, ele ficou envergonhado e tentou convencê-la de que tudo estava bem, mas ela percebeu pela expressão facial dele que ele estava mentindo. Akari pensou que seria melhor se ela estivesse com Minami, então ele pediu desculpas por ser pessoa entediante e pensou que as estrelas se sentiriam orgulhosas se alguém como Minami as olhasse. De repente, ela pede que ele a chame pelo primeiro nome. Quando ele se recusa, ela expressa seu desagrado por ele chamar Shiori pelo primeiro nome, mas não é sua esposa. Ele diz a ela que é um pouco diferente, enquanto ela o zomba por ser tímido demais para chamar uma garota pelo primeiro nome. Ela então disse que na verdade gosta do nome dela porque significa luz e é escrito com a letra da estrela, e lhe disse que acharia melhor se o ouvisse chamá-la pelo nome, já que às vezes ela sente falta de autoconfiança e pediu para ele fazer o melhor para praticar. Jiro reuniu coragem para chamá-la pelo nome e disse que o nome dela combinava com ela. Muito bem, ao contrário de seu nome pouco característico. E quando ele percebeu, pediu desculpas e pediu que ela esquecesse o que acabou de acontecer, enquanto Akari corou e pediu para ele dizer o nome dela novamente. Então, ela disse que era irritante chamá-lo pelo primeiro nome quando ele não o fazia, como se elas tivessem uma história de amor unilateral. Quando percebeu o que tinha acabado de dizer, ela sentiu-se envergonhada e disse a ele que era apenas uma hipótese para aperfeiçoar o papel deles como um casal falso. Então ela correu para dentro rapidamente para se afastar de Lee e se sentiu mal por sua mente estar confusa enquanto Jiro tinha certeza de que ela não quis dizer o que disse. No dia seguinte, o professor decidiu dar aos alunos um teste surpresa para avaliar seu nível de concentração e compreensão e disse a eles que qualquer aluno que falhasse acabaria participando de uma aula de teste e seria ensinado por seu parceiro de treinamento. Jiro sentiu que estava em apuros porque não estava indo bem em uma certa matéria e começou a imaginar a Akari torturando-o nas aulas suplementares se ele falhasse, pensando que ela talvez não estivesse à altura da tarefa, já que ela que está acostumada a sair com as amigas depois da escola. À noite, ele a encontrou pedindo para comprar amaciante. E quando ele estava prestes a falar com ela sobre os exames, ela o ignorou e disse que iria ao karaokê hoje com algumas amigas e alguns dos garotos de escola. Ela se inclinou para garantir que ele não estava com ciúmes. Ele disse a ela que tudo o que o preocupava eram as provas e perguntou se ela estava pronta para fazê-las. Ela disse a ele que de alguma forma tudo iria bem. E ele se perguntou se ela não estava tendo problemas com alguma das matérias. Akari ficou nervosa e começou a tentar evitar responder a sua pergunta. Ele percebeu que ela não fazia ideia das matérias e disse que eles deveriam ir para casa e começar a estudar. Quando ela insistiu em sair com os amigos, ele a avisou que se tivesse que fazer aulas suplementares, se afastaria ainda mais de Minami, então ela deveria se esforçar e adiar a diversão para outra vez. Então ela não podia mais discutir e o acompanhou para casa. Shiori, por outro lado, estava estudando muito com Mei, que a incentivou a aproveitar o fato de Minami ser seu parceiro para ir bem nos exames. E quando ela mencionou sua falha ao tentar beijar o Jiro 2 dias atrás, ficou envergonhada e pediu que parasse de falar sobre isso. Enquanto isso, Akari reclamou de estudar e queria fazer uma pausa, embora não demorasse muito, enquanto Jiro sentia que teria dificuldade com ela, pois ela entende mais rápido quando ele explica, mas odeia estudar em princípio. Jiro tenta incentivá-la a continuar fazendo os problemas, mas ela pergunta se ele está fazendo tudo isso por Shiori, e então se senta e brinca com a caneta por um tempo antes de se aproximar dele e sugerir que façam algo mais divertido do que estudar. Jiro começou a suar por causa de sua figura sexy. E suas palavras forçaram seus pensamentos pervertidos a se materializarem diante de seus olhos. Mas ele se recompôs e afastou-se dela para continuar estudando, frustrado porque o plano dela de evitar estudar havia falhado. Jiro então verificou seu papel e percebeu que ela havia conseguido resolver alguns dos problemas corretamente e percebeu que ela se motivava mais a estudar quando via que seus esforços não eram em vão. Após algum tempo, eles finalmente terminaram todos os problemas e ela começou a se gabar de si mesma por ter avançado muito em sua estudos. Quando percebeu que ela se sentia melhor ao receber elogios, ele ficou surpreso ao ouvi-la chamá-lo de sensei e começou a zombar dele quando ele ficou envergonhado e se perguntou por que homens gostam essas coisas. Ele mudou de assunto e pediu a ela para ajudá-lo a organizar o jantar deles juntos. Ela se sentiu irritada com a ideia de que alguém como ele fosse melhor do que ela quando se tratava de estudar. Ela decide usar suas habilidades para seduzi-lo e continua se aproximando dele, fazendo-o sentir os seios dela em seu corpo, enquanto Jiro tem dificuldade em resistir às tentações dela. Mas, à medida que piora, ele não consegue se controlar e deita-se sobre ela, momento em que Akari percebe que foi longe demais e disse a ele que não podia fazer o que queria. Mas quando viu o olhar sério no rosto dele ao começar a tocá-la com as pontas dos dedos, ela cedeu facilmente, mas ficou surpresa ao notar o nariz dele sangrando enquanto ele aproximou-se dela. Ele acabou arrumando as roupas enquanto Akari ria histericamente, então ele se sentiu grato por seu nariz ter começado a sangrar bem a tempo antes dele ir. Longe demais, e disse a ela que notou seu comportamento estranho hoje, e ela disse que era porque ele estava desesperado para esquecer Shiori e estava muito nervoso. Ela fica surpresa ao ouvi-lo dizer que ele não está estudando para si mesmo, mas porque quer que ela se torne parceira de Minami o mais rápido possível, porque é o melhor para ela, e ele se vê como um obstáculo para o casamento deles enquanto ela o ajuda. Marcar pontos. Ele acrescenta que sabe que ela se sairá bem, não importa quem seja o parceiro dela e que é ela quem sempre o ajuda. Então ele quer retribuir ajudando-a a estudar, apesar de seu nível abaixo da média, e pede a ela que não conte a ninguém sobre o que acabou de acontecer entre eles
Escola. Enquanto Akari está frustrada com a ideia de que alcançarão o top 10, e então ela não será sua esposa depois que trocarem. Alguns dias depois, Jirou acordou e foi ao banheiro. Quando encontrou Akari saindo do banheiro, ele ficou surpreso ao ouvi-la chamá-lo pelo apelido. Ele percebeu que ela fez isso deliberadamente ao longo do dia, mesmo que não parecesse estar brava com nada, e então ela lhe disse que hoje os resultados dos testes sairão no aplicativo da escola, e ela espera que eles obtenham notas altas. Jirou percebeu que o comportamento dela parecia normal e que ela parecia estar de bom humor, exceto por chamá-lo pelo apelido. Ele se perguntou o que tinha acontecido com ela de repente, então decidiu procurar online. Quando Sadaharu percebeu isso, ele pensou que Jirou tinha uma nova namorada, mas descobriu que ele estava procurando a melhor maneira de lidar com Akari. Jirou perguntou a Sadaharu se ele briga com sua parceira de vez em quando, e Sadaharu responde que é normal e lhe diz que sua esposa estava brava há algum tempo por causa do período menstrual, e parou de falar com ele. E ele esperava que ela lhe dissesse que queria um tempo sozinha sem gritar com ele. Enquanto isso, Mei estava em uma posição desconfortável após sua colega Minami confessar seu amor por dela e disse que não sentia o mesmo por ela. E quando Jirou e Sadaharu perceberam isso, eles perceberam que os boatos sobre a popularidade de Mei entre as meninas eram verdade. Depois Jirou sentou-se sozinho tentando resolver o mistério de Akari e sua insistência em chamá-lo pelo seu apelido. Ele se lembrou do que ela disse a ele quando estavam observando as estrelas, e não estava convencido de que fosse por causa do apelido dela. Ao voltar para casa, decidiu chamá-la pelo nome para confirmar suas suspeitas. Enquanto ele estava trocando de roupa, ficou surpreso quando ela entrou no quarto para lhe dizer que os resultados do teste finalmente tinham saído. Ele ficou chocado ao ver seus nomes na 8ª posição entre os 10 primeiros, e então a viu correndo em sua direção sem camisa para expressar sua felicidade pelo sucesso deles. E ele disse hesitante que estava prestes a tomar um banho. Então ela o ajudou a secar o cabelo, e enquanto ela falava com ele, ele se sentiu frustrado por ela não ter chamado seu nome desde isso. Manhã. Então ele começou a dizer o nome dela, enquanto ela não o ouvia bem por causa do som do secador, mas logo ficou surpreso quando ela desligou o secador para ouvir sua voz. Então ela corou quando o encontrou chamando-a pelo primeiro nome, e quando ela o chamou pelo nome, ele percebeu que ela queria que ele a chamasse pelo nome dele desde o começo, então ele continuou dizendo o nome dela, até que ela lhe disse para parar de fazer isso sem motivo. Então ele decidiu usar isso a seu favor e provocá-la um pouco. Ela de repente ligou o secador na cara dele para obrigá-lo a calar a boca, e disse-lhe para chamá-la pelo nome dela, de agora em diante como um casal. Então estendeu a mão e tocou a dele, disse que gostava e pediu para ele aguentar ela por um tempinho, já que não demoraria muito para se separarem. Jirou lembra que é apenas uma questão de tempo antes que sejam estranhos novamente. Enquanto isso, Mei fica surpresa ao ver a classificação deles na tabela de resultados e diz a Shiori que ela precisa fazer algo antes que Akari roube Jirou dela, e que ela tem que fazer mais do que Akari se quiser namorá-lo. Shiori se sente frustrada por não conseguir expressar seus sentimentos tão facilmente, enquanto Mei tenta motivá-la a dar passos mais ousados, e decide ajudá-la a ter uma segunda chance de ficar sozinha com Jirou. Enquanto pensa nisso, ela se surpreende ao encontrar Shiori desacordada depois que a bola a atingiu no rosto. Mei foi contar a Jirou o que aconteceu e pediu que ele fosse à enfermaria da escola para verificar. Ele estava confuso e disse que não tinha motivo para ir, então ela se perguntou se ele estava envergonhado de expressar sua preocupação por ela, mesmo quando ela estava machucada. Ela diz a ele que ele deveria ir até ela se quiser preservar seu orgulho. Depois que ele a leva a sério e vai para a enfermaria, ela se surpreende que Shiori esteja apaixonada por um perdedor como ele, e em seguida envia-lhe uma mensagem de que ele está a caminho, e Shiori fica confusa e começa a se preparar. Conhecê-lo, pensando que ela deveria aproveitar esta oportunidade. Depois de um tempo, ela ficou feliz em vê-lo e o deixou entrar. Então se desculpou por preocupá-lo. Quando ele lhe deu um pouco da comida que Mei lhe havia dado, ele descobriu que ela já tinha um pouco, então ela disse que Minami tinha trazido para ela quando ele veio visitá-la. Ele ficou surpreso quando ela perguntou se as coisas estavam indo bem entre ele e Akari após o 8º lugar. E ele disse a ela que não era tão fácil, pois eles frequentemente brigavam e perdiam muitos pontos. Shiori estava curiosa para tentar brigar com ele, já que nunca tinha visto seu rosto zangado, mesmo conhecendo-o há muito tempo, e se perguntava se poderia ver esse lado dele se fosse sua esposa, então expressou sua preocupação de que ainda se sentia nervosa perto de garotos, mesmo sendo uma estudante do ensino médio. Estudante agora. Quando ela perguntou se o incomoda lidar com ela, ele disse que não, e então perguntou o que ela sente especificamente quando está com Manami ou quando se beijam. Ela respondeu que ainda não fizeram isso, e disse que é impossível beijar até mesmo a pessoa que ama, e ela tem medo de que isso vá causar que ele a odeie. Ela então perguntou se ele poderia ajudá-la a superar esse medo, e timidamente disse que queria praticar beijar com ele. Ao contrário do que esperava, encontrou sua reação calma, e quando ele perguntou por que ela o escolheu, ela respondeu que ele era o único a quem podia pedir. Ele disse que não se importava, mas não achava que era bom em beijar. Mas ela insistiu em praticar com ele especificamente para se dar uma chance de beijá-lo e expressar seus sentimentos. Ele aproximou-se dela, sentindo o coração disparar e sem saber o que fazer. Ela lhe disse que estava se sentindo da mesma forma naquele momento, e ele percebeu que ela tinha sentimentos por ele de alguma forma. E quando se lembrou das palavras de Mei, decidiu ter a coragem de fazer isso. Quando se aproximou dela, ela hesitou e reconsiderou sua decisão, já que ainda não eram um casal, mas ele não conseguiu se segurar e a beijou. Naquele momento, Saki entrou na clínica procurando a enfermeira e viu o que estava acontecendo atrás da cortina. Nesse meio tempo, Jirou saiu correndo após se dar conta e pediu desculpas a ela. E quando ela aceitou seu pedido de desculpas e disse que ficaria bem,
Por conta própria, ele saiu correndo da clínica. Do outro lado, Akari estava tentando enviar uma mensagem para ele, dizendo que ia sair com suas amigas depois. Escola, mas ele não estava respondendo a ela. Então ela encontrou Saki voltando para lhe dizer que viu os sapatos de um casal por uma fresta entre as cortinas quando entrou na clínica, e a cama estava fazendo barulhos, o que a levou a concluir que alguém estava tendo relações sexuais lá dentro. E foi então que Jiro recebeu a resposta de Shiori na clínica da escola, e ela percebeu que eram eles que Saki viu atrás da cortina. À noite, Jiro procurou algo para comer na geladeira e ficou surpreso ao encontrar a sobremesa que Akari lhe disse que eles comeriam juntos esta noite. Ele olhou a hora no celular e percebeu que ela estava atrasada para voltar. E do outro lado, Akari estava sentada deprimida no café sozinha. Enquanto isso, Manami estava prestes a terminar seu turno no trabalho, mas seu colega pediu-lhe para fazer uma bebida para uma cliente que parecia um pouco deprimida e pediu-lhe para colocar mais chantilly como um favor de cortesia. Ele olhou para as mesas e percebeu que essa cliente era Akari. Quando a bebida chega, ela prova, então nota a mensagem no copo e se sente envergonhada por estar claramente chateada com algo. Quando chega em casa, ela hesita em entrar, ainda pensando que Jiro realmente dormiu com Shiori. Então ela se lembrou de que ele lhe havia dito antes que ela foi seu primeiro amor, e pensou que ele deveria estar feliz por fazer isso com alguém que ama, enquanto o relacionamento deles é apenas um casamento temporário, o que significa que não tem futuro juntos. E ela sentiu que, uma vez que entrasse na casa, encontraria um Jiro diferente do... Mas ela reuniu coragem e entrou na casa, e ficou surpresa ao encontrá-lo dormindo no sofá. Mas o que a enfureceu foi que o lugar estava uma bagunça, com as roupas dele espalhadas por toda parte. Enquanto ela reclamava alto sobre a negligência dele, ele ainda não tinha acordado. Ela percebeu que ele estava esperando por ela todo esse tempo quando o encontrou comendo alguns doces sozinho. Então ela trocou de roupa, vestiu a camisa dele e adormeceu em seu peito, perguntando se ele já era adulto sem ela, e pedindo para ele não a deixar para trás, e esperar por um tempo enquanto ela ainda era sua esposa. No dia seguinte, Jiro acordou e ficou chocado ao ver Akari dormindo em seu colo e seminu. Quando ela acordou, ele desviou o olhar envergonhado e disse que tinha muitas perguntas que queria fazer, mas esperaria ela se vestir primeiro. Ela decidiu brincar um pouco com ele e perguntou se ele tinha esquecido o que aconteceu ontem e o que eles fizeram juntos. Imediatamente, pensamentos pervertidos começaram a invadir sua cabeça, e ele não fazia ideia do que aconteceu ontem, e estava preocupado de ter feito sexo com ela sem perceber ou lembrar de nada. Ele a agarrou e perguntou se ela queria dizer que ele não era mais virgem. Ela ficou furiosa com ele por perguntar uma coisa dessas, empurrou-o e culpou-se por ter feito isso ontem e não se lembrar de nada, e se ver como um pedaço de merda. Akari perguntou se era a primeira vez dele, e ele respondeu que, se fosse verdade, seria a primeira vez. E então ela ficou surpresa quando ele pediu desculpas se a sobrecarregou, já que ele é virgem e não tem muita experiência em sexo. Akari obtém a resposta que queria e percebe que ele não dormiu com Shiori na noite passada. Quando ela lhe conta que está traindo ele o tempo todo, ele fica bravo e rapidamente se frustra quando ela diz que não é uma mulher fácil, o que significa que ele ainda é virgem. Ele percebe que é um idiota por pensar que ela gostaria de fazer isso com alguém como ele, e que ele é muito convencido. Ela coloca as mãos sobre as orelhas dele e diz que sabe que ele ama Shiori, e claro, ele não gostaria de fazer sexo pela primeira vez com uma garota de quem ele não gosta. Enquanto ele não pode ouvi-la, então tristemente diz a ele que o odeia. No dia seguinte, Jiro se senta com Sadaharu no recreio, e Sadaharu sente que algo está errado entre ele e sua esposa, porque ele deliberadamente se esconde e se senta sozinho durante o recreio, como se não quisesse vê-la. Por outro lado, Shiori estava tendo dificuldade em carregar e jogar fora o lixo. Então, os amigos de Akari começaram a ajudá-la. E quando Saki notou os meninos por perto e pediu que ajudassem Shiori, eles acabaram dividindo as sacolas entre si. Saki queria que Shiori e Jiro cuidassem das sacolas grandes, mas Shiori corou e preferiu dividir os sacos de lixo com ela, fazendo o coração de Jiro realmente doer. E ele se sentiu rejeitado pelas garotas. Depois disso, Saki e Natsumi se encontraram com Akari e hesitaram em lhe contar algo, então ela sugeriu que jogassem pedra, papel, tesoura. Saki acabou perdendo para Natsumi e teve que falar primeiro, então perguntou a Akari sobre a opinião sincera dela sobre Jiro. Saki percebe que está apaixonada por ele e não pode negar, e quando perguntam se ela perdeu o interesse em Manami, ela diz que sente que ele está mais atraído por Shiori, o que faz ela sentir que será um obstáculo no caminho deles. Saki tenta confortá-la e diz que todos estão tentando se dar bem uns com os outros para o treinamento, enquanto Natsumi diz para ela não se empolgar com Jiro porque ele pode parecer doce e tímido com qualquer esposa, não porque tem sentimentos por ela. Akari ficou um pouco decepcionada por eles estarem certos, mas as meninas rapidamente tentaram animá-la por um tempo até que ela começasse a se sentir melhor. Shiori começou a namorar e Akari pode não saber disso. Saki disse que não o abandonaria por causa de Shiori, mas ao mesmo tempo queria que Akari considerasse seriamente o que queria para si mesma. Natsumi achou que seria melhor para a amiga se algo acontecesse e fosse um momento decisivo para ela, e então eles notaram um anúncio de um festival de fogos de artifício em Ohori. E sentiram que tinham encontrado sua vocação. Por outro lado, Jiro estava ajudando Akari a vestir o yukata. Ela se certificou de que Manami a visse em boa forma, e não baixar a guarda. Jiro pensou que talvez ela não o veja como um homem porque não se importa com sua aparência na frente dele. Quando ele terminou de amarrar seu yukata, ela perguntou que forma ele havia assumido.
e ele disse a ela que tinha ido buscar uma gravata borboleta. Ela pediu para ele trocar porque parecia muito infantil e disse que Manami preferia um estilo mais maduro, diferente dele. Akari se perguntou se ele estava com ciúmes, e quando ele negou, ela quis provocá-lo, e sarcasticamente disse para ele assistir aos fogos de artifício da varanda sozinho, porque está solteiro e não terá ninguém para acompanhá-lo no festival, e que não pensasse em chamá-la durante o festival. Depois que Jiro terminou de amarrar de novo, ele se sentiu frustrado por ser o único afetado pela ideia de ela comemorar o festival com Manami, e pensou que era apenas uma pessoa patética. À noite, Akari foi encontrar seus amigos no festival, que admiraram o yukata que ela escolheu, e ficou rapidamente envergonhada quando Natsumi contou que eles tinham combinado isso com os amigos de Manami para que ela pudesse ter um tempo a sós. Eles começaram a incentivá-la a ter confiança e se aproximar dele como desejasse, e aproveitaram a oportunidade para expressar seus sentimentos. E ela se sentiu envergonhada por receber elogios de Manami sobre o yukata que Jiro já havia ajudado a vestir. Ela então se perguntou se seria capaz de terminar seu casamento com ele e apoiá-lo em seu relacionamento com Shiori. Seus pensamentos foram rapidamente interrompidos pela chegada dos companheiros de Manami sem ele. E quando Saki perguntou sobre ele, eles perceberam que tinham esquecido de contar a ela o que havia acontecido. Depois que se curvaram diante dela para pedir desculpas, Shu lhes disse que precisava voltar ao trabalho depois que precisaram dele para ajudar em uma emergência e não puderam impedi-lo de sair. Então ele se aproximou de Akari e pediu desculpas diretamente por ter acidentalmente arruinado o encontro dela. Ele então hesitou antes de sugerir que fizesse algo por ela para compensar o que aconteceu, como dar uma caminhada juntos ou comprar comida para ela. Então ele ficou surpreso quando Saki agarrou sua gola por trás e ordenou que ele fosse com seus amigos buscar comida para eles. Depois que eles saíram, Saki pediu desculpas a Akari, mas ela não se importou. E depois que ela ficou sozinha, continuou pensando que tinha feito muito esforço por Manami, pensando que algo mudaria se ela o encontrasse aqui, e ao mesmo tempo ela se perguntou o quanto se sentiu aliviada ao saber que ele não viria. Então ela lembrou que no passado, ela costumava perseguir Manami e fingia interpretar o papel da esposa de Jiro, mas acabou sendo o contrário, mesmo sabendo que não era ela que estava ao lado de nenhum deles e tinha que fazer uma escolha definitiva sobre com quem queria passar seu futuro. Então ela decidiu não pensar negativamente sobre isso porque fez o seu melhor e todos tentaram ajudá-la, e pensou em visitá-lo em seu local de trabalho para que ele não parecesse solitário. Antes de ir, ela viu um grupo de pessoas olhando para alguém e sua namorada e ficou chocada ao ver Manami com Shiori andando pelas lojas no festival. Quando Saki e Natsumi voltam, ela se recusa a contar o que aconteceu depois de perceber que algo está errado com ela. Então eles sugerem que ela vá para casa, já que Manami não virá hoje, e que eles arranjem outra oportunidade para eles mais tarde. Enquanto isso, Minami e Shiori estavam a caminho de uma loja e decidiram pegar um atalho pelo terreno do santuário, que é uma das áreas dentro do local do festival. Eles chegaram a um cruzamento e ele disse a ela que compraria o resto dos itens amanhã enquanto ela faria as compras hoje, e então foi para seu trabalho de meio período no café. Do outro lado, Jiro estava sentado sozinho e parecia estar prestes a pegar uma gripe depois que tomou um banho e sentou-se na varanda para assistir aos fogos de artifício. E quando ele se lembrava de Akari, imaginava como ela passaria seu tempo com Minami, e se perguntava se ele se tornaria seu amante se a abraçasse e beijasse como havia feito antes. Então ele pensou que se eles mudassem um ao outro no treinamento de casamento, ele seria apenas um colega de classe para ela depois de tudo que passaram juntos até agora. Ele logo começou a se culpar por seus pensamentos patéticos e ficou surpreso quando recebeu uma ligação de Akari. Quando atendeu, a encontrou chorando enquanto dizia seu nome. Então ele correu para dentro e começou a se vestir para ir até ela. E antes que soubesse onde ela estava, ela encerrou a ligação depois de se desculpar. Então ele correu para a porta enquanto tentava ligar para ela. Quando saiu de casa, encontrou-a sentada do lado de fora chorando muito. E ela disse que acabou voltando e pediu desculpas por ter dado trabalho para ajudá-la a vestir o yukata. E se sentiu frustrada e sem sucesso porque todos tentaram ao máximo ajudá-la, mas sem sucesso. Ele a encontrou enxugando suas lágrimas com a mão e a recebendo de volta. Ela correu até ele e continuou a chorar enquanto ele a afagava na cabeça. Eles acabaram assistindo às celebrações dos fogos de artifício juntos na varanda, e ela perguntou se estava tão fofa naquela roupa quanto suas amigas diziam. Ele ficou envergonhado e disse a ela que ainda achava que a gravata borboleta lhe caía melhor. Ela percebeu que ele ainda estava chateado com isso. Quando ela perguntou se ele estava com ciúmes, ele disse que não estava. E então ele ficou surpreso quando ela segurou a mão dele e disse que ele podia agora fazer o nó da gravata que preferia. Quando ela virou as costas, ele começou a amarrar o yukata dela novamente e teve dificuldade, aperfeiçoando-o enquanto olhava a foto da gravata no celular. Então ela pegou o celular dele para ver a foto e quase deixou cair, mas ele conseguiu pegar antes que atingisse o chão, e eles acabaram em uma situação embaraçosa. E Akari se agarrou a ele e pediu que a chamasse pelo nome enquanto estavam nessa posição. Ele disse o nome dela várias vezes até que ela se sentiu melhor, e eles assistiram aos fogos de artifício juntos, então agradeceram a ele por não perguntar o que aconteceu hoje. E ele disse a ela que eles são um casal, o que torna natural que se ajudem mutuamente, enquanto ele pensava em sua mente se perguntando quão aliviado se sentiu ao vê-la de repente voltar para casa. E pensou que deveriam aproveitar este primeiro e único momento juntos.
Alguns dias depois, Jiro e Akari se sentaram para verificar o ranking mensal dos casais, e ficaram chateados por estarem em 13º lugar. Acabou de sair do top 10, e Jiro percebeu que o casal em 5º lugar tinha acabado de começar a namorar, tornando difícil superá-los. Akari achava que Jiro teria que aguentá-la por mais um mês até eles subirem de nível. Quando Jiro entrou no chuveiro, ele pensou em como era estranho que ela nunca lhe contasse o que aconteceu no dia do festival e que ela estava de volta ao normal como se nada tivesse acontecido, e ainda estava planejando uma troca de parceiros. Jiro tenta entender cada palavra que ela diz e descobre que ela tem medo de que uma aranha tenha aparecido de repente na casa. Então ele diz a ela que ela não deve entrar no banheiro nua. Ela ficou furiosa e disse a ele que ninguém se importa com o corpo dele, o que fez ele sentir as palavras dela como bombas explodindo em seus ouvidos. Então ela o puxou pela mão para fora da banheira para se livrar da aranha ele mesmo. E quando ele se vestiu e saiu para ele não encontrou nenhuma aranha, o que aumentou sua ansiedade. Ele perguntou a ela quão grande era, e quando ela apontou com o dedo, parecia grande demais para o olho nu, mas ela disse que não aguentava e virou-se de medo que ela aparecesse de repente novamente. Enquanto Jiro notou que ela parecia fofa quando ela estava quieta assim. Depois ela ficou com fome e quis pegar alguma comida da cozinha, e por medo quis que ele fosse com ela, e acabou sendo forçado a ficar na sala com ela até que a aranha apareceu e se livrou dela. E quando ela estava prestes a pintar as unhas, sentiu vontade de ir ao banheiro, e assim que ela olhou para ele, Jiro ficou chocado com o que ela queria dele. Depois disso, Jiro sentou-se do lado de fora do banheiro esperando que ela se aliviasse. Então ela pediu que ele tampasse os ouvidos para não ouvir os sons barulhentos de sua barriga. Mas ele não pôde deixar de imaginar o que estava acontecendo lá dentro. E quando ela terminou, ele achou que usaria isso como um backup para não ter que voltar. E quando ela estava esperando por ele do lado de fora, seu rosto quase explodiu de vergonha, e ela sentiu que queria morrer por tê-lo pedido para acompanhá-la ao banheiro. E ao mesmo tempo, ela esperava que ele atendesse seu pedido sem hesitação, então ela se sentiu aliviada por ele estar com ela, já que não teria pedido a Minami. Depois eles foram se sentar na sala de estar, e Jiro ficou pensando em como ele e Akari acabaram se tornando um casal, já que ele nunca achou que daria certo. E enquanto ela estava pintando as unhas, queria dar uma mordida no sorvete dele. Ele pensou em ir até a cozinha pegar um para ela, mas ela disse que só queria uma mordida. Ele estava prestes a ir pegar uma colher para ela quando ela disse que não podia usar as mãos, e ele percebeu que ela queria comer da mesma colher, e teria ele alimentá-la como um beijo indireto. Jiro tentou arduamente controlar seus instintos e a alimentou como ela pediu, e ela disse a ele que eles haviam se tornado semelhantes em seus alimentos favoritos. Enquanto Jiro estava curioso para perguntar a ela se algo de bom tinha acontecido com ela hoje, ela disse a ele que ele estava apenas a fazendo. Akari pensou em perguntar a ele se eles tivessem se conhecido em circunstâncias diferentes o que teria acontecido entre eles, e ele lhe disse que eles não teriam conseguido conversar, e ela pensou que era porque eles não tinham nada em comum. Quando ele disse que todos os casais eram iguais a eles, ela mencionou os casais do 5º lugar, e ele lhe disse que eles eram a exceção. Ele ficou surpreso quando ela sugeriu que eles começassem namoro, mas ela fingiu estar brincando e continuou olhando para as unhas depois que o esmalte secou, enquanto Jiro a observava pensando que não havia como ela estar falando sério. Enquanto isso, Akari estava pensando como seria se eles tivessem se encontrado em outras circunstâncias e não sabia que ele estava apaixonado por outra garota. Quando ela se virou para ele, ficou surpresa ao ver uma pequena aranha em cima das cortinas, e ela tremeu de medo, agarrando-se a Jiro e implorando para que ele se livrasse dela, enquanto ele lutava entre seus instintos e o que fazer imediatamente. Depois que ele conseguiu se livrar da aranha, ele sugeriu que comprassem um inseticida da próxima vez, mas ela recusou porque estava enojada com a ideia de tocar no inseto após sua morte. Ele se perguntou o que ela faria se seu próximo marido odiasse insetos. Então ela lhe disse que não hesitaria em recorrer a ele porque sabia que ele não recusasse, o que o fez sentir-se um pouco lisonjeado pelas palavras dela antes de cada um ir para seus respectivos quartos. Shiori, por outro lado, estava acordada até tarde, pensando, e quando Minami percebeu, ele sugeriu que ela contasse para ele para que ele poderia ajudá-la. Ela disse a ele que tinha uma amiga que conheceu a pessoa de quem gostava há um tempo, e eles acabaram se beijando, o que significava ela e Jiro. Então acrescentou que sua amiga não sabia como olhar para ele e encontrá-lo depois do que aconteceu, mesmo que tenha sido apenas um acidente, e que ela não fazia ideia de como ele estava se sentindo e que ele poderia não gostar e ignorá-la. Mas quando ficou preocupada, ela se certificou de que estava apaixonada por ele. Enquanto contava a ele sobre isso, ele derramou o chá em si mesmo em vez de bebê-lo, porque ele estava tão focado nela. Então ele limpou suas roupas e percebeu que a razão pela qual sua amiga estava com medo era porque ela... Então ele disse a ela que deveria contar a ele sobre seus sentimentos se estivesse certa do sucesso do relacionamento deles, para que não se arrependesse mais tarde. Ele então sugeriu que ela pedisse a sua amiga para perguntar ao namorado se ele gostava. O beijo. Ela disse a ele que não havia como isso acontecer. Então, antes dele ir embora, ele disse a ela para dizer à amiga que precisava ser um pouco mais confiante. No dia seguinte, Shiori estava ajudando Mai a escolher algumas roupas novas. Roupas para ela, enquanto Mai pensava que essas roupas combinariam com ela e que ela deveria escolhê-las para encontrar Jiro e chamar sua atenção. Shiori ficou surpresa quando Mai se aproximou, ajeitou seu cabelo e pediu que ela escolhesse roupas para usar na próxima vez que saíssem juntas. Shiori se sentiu envergonhada por um momento, então brincou que agora sabia por que as garotas gostavam dela e tinha certeza de que qualquer pessoa que namorasse com ela ficaria feliz. Mas disse que há algumas pessoas que ela não consegue fazer felizes, não importa o que faça. Então se aproximou dela novamente, segurou seu rosto e disse para ela contar a Jiro o que sente e está confiante. Foram interrompidos pelo falso marido dela, Shu, que veio dizer que tinha uma entrevista de emprego à noite e que ela não precisaria
esperar por ele. Quando Shiori descobre que ele vai trabalhar no café onde Minami trabalha, ela fica aliviada que um dos seus amigos será seu colega de trabalho e que eles dividirão a carga juntos, já que ele parece estar trabalhando demais ultimamente. Ele então sugeriu que jantassem juntos em casa, já que ele e Minami iam ficar até tarde no karaokê, e Mai ficou surpresa que ele propositalmente abriu espaço para ela passar tempo com Shiori, o que a fez se sentir estranha, mas Shiori não se importou, já que eram amigas. À noite, Shu e Minami acabaram com o irmão mais velho de Sadaharu, Kamo, bêbado em um bar zombando de Minami e do irmão mais velho, dizendo que eles enfrentariam um destino trágico após se formarem no ensino médio por causa do seu bom excessivo aparência. Shu está curioso para saber como é o irmão mais velho e se eles se parecem, mas ele diz que ele parece normal, o que deixa Kamo furioso e faz com que ele diga que isso é inapropriado para pessoas como ele e Shu ouvirem. Enquanto ele continua a gritar e reclamar, Minami oferece-lhe um pouco de água para recuperar a consciência. Enquanto isso, Shiori decide passar a noite com Mai na casa dela, apartamento, e diz a ela que a deixará dormir na cama. Mas Mai fica envergonhada e diz que está bem em dormir no chão. Mai sentiu-se tímida e hesitou em dizer qualquer coisa até ficar surpresa quando Shiori sugeriu que poderiam tomar banho juntas também e quase sufocada. Então Shiori expressou o desejo de ver suas fotos antigas de quando estavam na escola secundária. Mai diz a ela que todas as fotos que tem agora são fotos de família, e quando descobre que Shiori tem algumas fotos dela quando era criança, ela fica animada para ver como costumava ser. Mas sua empolgação é rapidamente substituída por desapontamento quando ela conta que está com Jiro na maioria das suas fotos. Shiori ficou surpresa quando recebeu uma mensagem de texto no celular e cancelou os planos do dia porque ela teve que voltar rapidamente para sua casa da família. Por outro lado, Jiro estava jantando com Sadaharu, que expressou seu descontentamento por ter que acompanhá-lo porque já o vê todos os dias. Ele ficou lá pensando que sua esposa poderia reclamar com alguém agora que o forçou a passar tempo fora de casa. E quando Jiro perguntou se as coisas estavam indo bem, ele sarcasticamente disse que estava melhor do que um casal flertando. E ainda em 13º lugar, Sadaharu começa a questioná-lo sobre o beijo supostamente acidental e diz-lhe que sua vida não é um harem de anime. Ele então lembra que o verão está se aproximando, e ele deveria se preparar para se apaixonar e perder a virgindade. Jiro lhe disse em um tom frustrado e Sadaharu apertou seu aperto no pescoço e o chamou de traidor. Depois decidiu remover toda a sua sorte com as garotas, enquanto do outro lado Shiori estava em caminho para casa e não conseguia parar de pensar em seu beijo com Jiro quando estava sozinha. Quando virou-se, viu Sadaharu tentando beijar Jiro para roubar seus dados salvos e se passar por ele. Jiro correu para segui-la depois de enfiar o chifre no amigo e deixá-lo inconsciente. Shiori, por outro lado, acha que é apenas uma fantasia até ser surpreendida quando ele a chama por trás e se desculpa pelo que aconteceu antes, e que parecia um infeliz acidente. Mas ela pensou que ele estava falando sobre o beijo deles e disse a ele que ela é quem deveria se desculpar. Quando ele menciona Sadaharu, ela não faz ideia do que ele está falando, pois estava lendo a placa do lado de fora do restaurante e não percebeu o que aconteceu dentro. E acabam em uma situação constrangedora pensando que estão falando sobre outra coisa. Quando ele notou que ela estava carregando alguns itens pesados, ele decidiu ajudá-la e levá-la até o dormitório. No caminho, ele começou a pensar que seria assim se eles tornaram-se um casal, e embora ele tivesse certeza de que esse pensamento era apenas em sua cabeça, ele se sentia feliz. Shiori estava prestes a dizer a mesma coisa, mas no último minuto ela puxou de volta e agradeceu a ele por ajudá-la e disse que ele não deveria se desculpar pelo que aconteceu na clínica da escola, já que foi ela quem pediu para ele treiná-la. Ao beijar. Ela então acrescentou que esse beijo ajudou ela a entender como uma pessoa se sente durante um beijo e que não se importaria. E ela expressou sua gratidão a ele, e Jiro ficou surpreso que ela estava dizendo tudo isso enquanto ainda o considerava apenas um amigo. E eles estavam prestes a fazer isso de novo, quando uma briga entre dois gatos de rua começou e então decidiram ir para casa em silêncio. Algumas meses depois, as férias de verão chegam e Jiro pensa que seria injusto deixar sua parceria de treinamento com a Akari continuar no segundo semestre, mesmo que as coisas estejam indo bem entre eles. Ele começa a pensar sobre o que Shiori fará nas férias e supõe que ela irá para casa. Sadaharu então lhe entrega um anúncio de trabalho de meio período e diz que o café onde o irmão mais velho dele trabalha está abrindo uma loja temporária como evento de verão e eles precisam de mão de obra. Então ele decide se candidatar ao trabalho e terá que ficar no café durante o período do emprego porque ele precisava do dinheiro. Jiro ficou surpreso quando Sadaharu lhe disse que tinha incluído o nome dele na lista de candidatos porque era um trabalho simples que não exigia complicações especiais. Jiro disse que era impossível atender clientes e que não estava acostumado a viver fora de sua casa. Sadaharu disse que era por isso que ele queria para trabalhar com ele, pois não conseguiria sobreviver sozinho em um ambiente barulhento como introvertido. E quando Jiro lhe perguntou por que foi trabalhar lá em primeiro lugar, ele disse-lhe que precisava de dinheiro para gastar em trajes de banho para as personagens femininas no seu jogo favorito. Enquanto conversavam, Jiro deixou cair o anúncio e Shiori apanhou-o no caminho de volta para ele. E quando ela olhou com atenção, disse-lhe que se candidatou a um emprego de meio período e café com Mai. Sadaharu parecia animado por os quatro trabalharem juntos no mesmo lugar e disse a ela que faria o seu melhor com Jiro. Shiori ficou surpresa por trabalhar no mesmo lugar que Jiro neste verão e estava animada com isso antes de ela
rapidamente saiu. Enquanto Jiro percebeu que, a este ritmo, ele ficaria no mesmo lugar que Shiori durante o verão e começou a imaginar o que aconteceria. Seus pensamentos foram interrompidos pela voz de Sadaharu dizendo-lhe que ele precisava da permissão da esposa para ir trabalhar, e esperava que esse fosse um momento decisivo para ele. À noite, Jiro voltou para casa e pensou que Akari tinha ido embora. Ele ficou chocado ao vê-la saindo do quarto para cumprimentá-lo, e ficou surpreso ao vê-la vestindo um maiô e pedindo sua opinião. Ele não pôde evitar olhar para ela e tropeçou enquanto Akari ria dele por se sentir atraído por um maiô. Então, ela lhe disse que foi comprar um maiô com as amigas, e Jiro começou a examiná-lo cuidadosamente, até que ela ficou envergonhada, e o chamou de um pervertido. Ele disse a ela que esse traje é exagerado e mostra muito do corpo dela, e quando ele continuou a olhar, ela ficou envergonhada e colocou a jaqueta por medo dele. Ele disse a ela que foi ela quem pediu para ele olhar para ela e que agora ela estava usando a jaqueta dele. Então ele perguntou se ele a acompanharia e suas amigas na viagem ao mar. Como ele se sentiria confortável com um homem com elas enquanto estivessem vestidas assim. Akari diz a ele que não vai fazer uma caminhada, vai trabalhar meio período em um café perto do oceano a partir da próxima semana. Então ele se senta ao lado dela e diz que conseguiu o trabalho de meio período. Trabalho também, e que ele acabou assim por causa do Sadaharu. Mas quando Akari soube que Shiori seria sua colega de trabalho, permaneceu em silêncio enquanto Jiro continuava dizendo que pensava em se esforçar em seu relacionamento com Shiori, como ela faz com Minami, e ela percebeu que esse era o objetivo dele querer trabalhar e fingiu que estava relutante em ir porque não queria deixá-lo sozinho. Jiro permanece em silêncio e ela acaba sentando em cima dele para forçá-lo a dizer que se sentirá solitário sem ela. Ele diz que não se sentirá solitário porque é apenas por 3 dias, e todos eles voltarão para a casa dos pais em agosto. Então se pergunta por que ela está de repente zangada, e quando ele pede para ela se afastar, ela se recusa a se levantar antes que ele diga o que ela quer ouvir. Quando ele permanece em silêncio, ela ficou ficar solitária sem ele. Enquanto Jiro a abraçava e pensava em usar a oportunidade para satisfazer seus instintos, ela se afastou e disse que era para ganhar alguns pontos antes de ir. Eles foram embora. Ele fica frustrado e pergunta quando ela vai trocar de maiô. Ela diz que ainda está confusa sobre qual usar. Quando ela pergunta se ele não gosta, ele diz que é natural para ele gostar de algo assim, já que é um homem. Ela fica encantada e decide vestir o outro para obter a opinião dele e pensa em acompanhá-la à praia mais tarde. Então ela começou a seduzi-lo dizendo que garantiria que ele tivesse um bom verão este ano e disse para ele preparar-se bem. Quando ele olhou para a candidatura dela, ficou chocado que ela estaria trabalhando no mesmo café que os outros. Uma semana depois, todos chegam na cidade praiana e descobrem que o café reservou um dormitório especial para eles pro duração do trabalho deles. Eles começam a dividir os quartos entre homens e mulheres liderados por Minami, e quando vão treinar no café, Akari e suas amigas ficam impressionadas com a sua uniformes. Sadaharu está animado por estar em um lugar que em breve estará cheio de garotas bonitas e decide usar um amuleto da sorte que combina com a cor do seu cabelo. Enquanto Jiro acha que passar 2 noites com Shiori, que não é um casal, é uma ótima oportunidade. Ela se aproxima dele para perguntar onde ele preferiria trabalhar e ele responde de forma constrangedora que escolheria a cozinha, porque não é adequado para atendimento ao cliente, então ela decide escolher a cozinha para ficar com ele o tempo todo, o que o deixa muito feliz. Por outro lado, Minami estava ensinando a Akari algumas coisas sobre seu trabalho no café, e quando ela recebeu alguns elogios dele sobre sua inteligência, ela corou e parecia muito feliz, enquanto Shu estava com ciúmes dela porque gostava muito dela. Enquanto continuava a olhar para ela, foi interrompido por Saki e Natsumi, que estavam supervisionando a educação deles. Quando viu que estavam zombando dele, ameaçou que não ensinaria dizer nada a eles. Saki disse a ele que estava exagerando e que assim nunca conseguiria uma namorada. Natsumi então sugeriu que ele desistisse, já que Akari já está apaixonada por seu amigo Minami, e quando ela pensou que eles poderiam começar a namorar em breve, Shu disse confiantemente a ela que isso não vai acontecer. Enquanto isso, Shiori estava cortando frutas com Mei, e expressou seu prazer em trabalhar juntas na cozinha, enquanto Mei se sentia envergonhada por ter sentimentos por ela, e começou a zombar de Jiro, que estava lavando louça. Ela então disse a Shiori que ela deveria usar a oportunidade para sair do papel de amiga de infância e se aproximar dele, ajudando-a a ter um tempo a sós depois que ela pediu a ele para pegar alguns itens das prateleiras de cima para Shiori. Sadaharu estava prestes a arruinar o plano dela, mas ela o arrastou para fora e pediu que ele carregasse algumas caixas para ela. E quando ele foi pegá-los, notou que Mei estava usando o mesmo amuleto que ele usava na mão. Enquanto isso, Jiro e Shiori continuavam a praticar como fazer o smoothie juntos. Jiro teve dificuldade para aplicar o chantilly, então ela sugeriu que ele tentasse aplicar devagar e com cuidado. Enquanto ela o guiava para aprender a aplicar o creme, ele ficou surpreso ao sentir os seios dela tocando seu corpo e acabou aplicando mais creme com tanta força que espirrou para todo lado. Jiro pediu desculpas pela confusão que fez enquanto Shiori ria ao ver um bigode no rosto dele. Ele percebeu que ela também tinha um pouco no rosto e quando ele começou a remover para ela se sentiu envergonhada e ficava se mexendo bastante. Lembrando das palavras de Mei e decidindo sair do modo de amiga de infância, ela pegou a mão dele e se aproximou dele. E quando estavam prestes a se beijar, ela ficou chocada ao ver Natsumi e Saki olhando para eles através da porta de vidro. Eles acabaram envergonhados depois que as duas garotas os interromperam para pegar algo da cozinha e depois que saíram, ela começou a se desculpar com ele, enquanto Jiro estava nervoso com o que aconteceu.
e pensaram em não se apressar já que ainda tinham muito tempo. E Shiori estava pensando o mesmo e decidiu dar passos mais ousados um em direção ao outro durante o tempo juntos. Sadaharu estava se divertindo muito olhando as meninas em seus maiôs, enquanto Jiro notou Akari vestindo outro maiô de uma peça e percebeu que ela estava falando sério quando disse a ele que o primeiro era para sozinho. Seus pensamentos são interrompidos pela voz de Shiori, que está feliz por vê-la em um maiô fofo. E quando Mei pergunta sobre as roupas deles, Sadaharu diz a ela que eles esqueceram de trazer seus maiôs porque acharam que não teriam tempo suficiente para aproveitar o mar. Então todos ficam chocados quando Shiori sugere que os 4 se divirtam dentro da hotel. Os 4 acabam construindo um castelo na praia, e Jiro fica frustrado porque pensou que Shiori estava se referindo ao hotel. Enquanto Shiori prepara um túnel através do castelo, Jiro não consegue parar de olhar para ela. Ele a ajuda a cavar o túnel até que suas mãos se encontram na areia, e Shiori expressa que está feliz por brincar com ele e que isso traz de volta memórias. Quando Jiro e Akari perderam os outros, foram condenados a ir às compras juntos. Akari ficou irritada que seria chato estarem juntos o tempo todo, enquanto Jiro se sentia culpado por ter sido escolhido. Quando chegaram à loja, encontraram um lugar lotado e logo perceberam que era por causa do desconto de 20% que a loja estava oferecendo para custo para clientes apaixonados. Akari pensou que talvez pudessem usar isso a seu favor, então ele corou e disse a ela que eles eram apenas um casal falso. Ela disse que estava tudo bem, contanto que ninguém soubesse. Quando chegou a vez deles, fingiram ser amantes e compraram os itens, e o vendedor ofereceu levar uma grande quantidade sem cobrança adicional. Akari cuidou da compra enquanto Jiro a olhava maravilhado. Enquanto esperavam o pedido ser processado, ela o repreendeu por não agir como um namorado, como colocar o braço ao redor dela, e continuava comparando a Minami, o que o deixava irritado. E quando chegou a vez deles de pegar o pedido, ele foi buscar. Depois disso, Jiro estava a caminho de Akari e ficou surpreso ao ver algumas pessoas ao redor dela. Ele não sabia se ela os conhecia ou não. Quando ela chamou por ele, ele se aproximou deles, se perguntando se já a conheciam, e um deles disse que acabaram de reconhecê-la e ficaram desapontados por ela estar com alguém tão patético como ele. Então um deles colocou a mão nela e pediu a ele para dizer o nome dela. Ele percebeu que eles estavam a assediá-la e, por ser patético, pediu calmamente que não a tocassem, o que fez com que rissem dele e o acusassem de tentar conseguir algo muito além do seu alcance. De repente, Jiro reuniu alguma coragem e puxou-a para si, dizendo-lhes que ela era sua esposa, deixando-os chocados e obrigando-os a se afastarem após pedirem desculpas. Enquanto Akari permaneceu atônita com o que ele acabara de dizer, mas logo ficou surpresa quando ele se afastou e pediu desculpas pelo que fez para tirá-la da situação. Ela ficou furiosa e o chamou de idiota por estragar o momento e disse para ele não tirar conclusões precipitadas, porque ela não se ofendeu ao ouvi-lo chamá-la de esposa. Em seguida, ela se aproximou dele e pediu que mostrasse o quão confiável ele era durante o treinamento para o casamento. À noite, Saki estava desfrutando de um banho quente com Natsumi depois do trabalho, enquanto Shiori estava no vestiário com Mei e percebeu que sua pele estava bronzeada pelo sol, e quando a tocou, Mei recuou alguns passos. Depois, elas se juntaram aos outros no banheiro e se sentaram a uma distância de Akari e suas amigas, mas puderam ouvir claramente a conversa delas por causa das vozes altas. E Shiori ouviu as amigas de Akari perguntando a ela sobre sua situação com Jiro. A virgem, pensando que Akari tinha se dado bem com ele depois de não gostar dele por perto. Eles encontraram Mai se aproximando para perguntar se estava tudo bem ouvir suas conversas por causa das vozes altas, e a convidaram, junto com Shiori, para se juntarem a elas. Enquanto as meninas falavam sobre o conceito de amor, Shiori pediu desculpas a Akari por não ter muita experiência com isso. E Akari disse a ela que não conseguia acompanhar muito suas amigas, e acabaram pensando em Jiro ao mesmo tempo. Akari saiu do banheiro masculino e percebeu que Jiro estava sofrendo de queimadura de sol, e quando ele disse a ela que sentia dor na parte de trás do pescoço, ela se ofereceu para aplicar uma loção anti-queimadura. Então, ela continuou a aplicar a loção até pensar em perguntar a ele se sua pele era sensível a esse tipo, e ele disse que nunca teve manchas de alergia na pele, e então ficou surpreso quando ela de repente o abraçou por trás, e tudo o que ele conseguia pensar era que ninguém os veria nessa posição. Mas ela descansa a cabeça em suas costas e diz a ele que sente que a distância entre eles cresceu desde que chegaram aqui, e pede-lhe para continuar o mesmo e não mudar em relação a ela. Eles são interrompidos pela chegada de Saiki, e Jiro sai apressadamente antes que ela vê, enquanto Akari diz a ela que estava pedindo para ele trazer uma bebida. Jiro acaba comprando sucos com seu próprio dinheiro e quer verificar os pedidos, e se lembra que Saki pediu uma cola. E quando pergunta novamente a Akari sobre o pedido dela, ele a encontra lançando um olhar mortal antes de dizer que quer suco de maçã. Depois que ele trouxe as bebidas, eles saíram em silêncio, enquanto Jiro sentia pela reação dela que tinha cometido um grande erro, e sem aviso, encontrou Akari mandando uma mensagem para ele se encontrar com ela na loja da praia em 10 minutos, dando a ele uma última olhar penetrante. Shiori então ouviu das garotas que Akari tinha ido comprar mantimentos na loja, e antes de entrar na sala, ouviu os companheiros de Jiro, e soube que ele tinha saído para dar um passeio a essa hora tardia, e ficou surpresa quando Mai sugeriu que fossem dar uma caminhada. Enquanto isso, Jiro estava na posição indesejável de se desculpar com Akari pelo que aconteceu antes, enquanto ela ria dele por se desculpar mesmo sem saber, por causa da raiva dela, e o chamou de idiota, surpreendendo-a ao tirar a jaqueta e viu que ela estava usando o maiô que vestiu na casa deles. Então, ela disse a ele que se sentia com raiva por ele se importar com como as pessoas
Percebê-los que ele a tem tratado com frieza desde que chegaram aqui e que ela sabe muito bem que ele não quer ser visto com ela. Ele percebeu que ela estava um pouco enciumada e disse a ela que era o contrário. Então ele se perguntou se não estar com alguém tão chato e comum como ele era embaraçoso para ela. Ela disse a ele que não se importa porque decide com quem quer sair, e enquanto se apegava à opinião dele sobre o que as outras pessoas pensam deles, ela puxou ele em sua direção e ficou frustrada com suas palavras, e pediu-lhe que a olhasse mais como fazia em casa. E quando o encontrou em silêncio, ela agarrou sua cabeça e o obrigou a olhar para seus seios como ele sempre faz, o que o fez sentir muita pressão. Ele pediu para ela se acalmar e olhar nos seus olhos enquanto falava com ele. Ela disse que odiava que ele a chamasse pelo apelido na frente de todos e falasse friamente enquanto conversava com muitas garotas do bairro, e isso a fazia sentir que ele não era mais seu marido. Jiro queria saber o que ela queria dizer com isso, e perguntou se ela estava com ciúmes dele como namorada. Ela corou e negou que estivesse com ciúmes dele, mas estava apenas zangada por ele agir tão à vontade com os outros. E não com ela. Enquanto conversavam, ficaram surpresos ao ouvir vozes próximas, que eram de Shiori e Mei. Então tiveram que se esconder no pequeno banheiro atrás deles. E mesmo que o espaço fosse pequeno e a distância entre estava muito próxima, elas tentaram ao máximo ficar quietas para não serem descobertas. Akari continuou pensando que apesar do seu esforço e do maiô, ela se sentia deslocada no coração dele, e lembrou que era mais otimista e energética quando tudo o que fazia era perseguir Minami. E agora ela acabou se sentindo segura e divertida, somente com Jiro ao seu lado. Então ela teme que o dia chegue em que ele vai embora e ela ainda sinta o interesse dele por Shiori. Jiro pensa que ela não suporta o calor lá dentro, então ele tenta se afastar um pouco dela e pede para ela ficar assim por enquanto mais tempo. Enquanto eles conversavam, Mei ouviu suas vozes fracas, enquanto Shiori tinha medo que fosse um fantasma ou algo assim, e Jiro e Akari estavam em apuros por serem descobertos, especialmente depois que Mai se aproximou do local para verificar se alguém estava por perto. Quando ela percebeu que não havia ninguém ali além deles, pensou que talvez alguém estivesse ao lado da estrada, enquanto Jiro do outro lado suava de tensão, e quando algumas gotas caíram no peito de Akari, ela começou a afastá-lo de vergonha, fazendo um barulho que fez Shiori fugir com Mei, temendo que algo perigoso estivesse acontecendo. Depois que eles se foram, ela o repreendeu por ficar olhando para os seios dela e disse-lhe para ficar longe dela e não ser como outros homens. Mas ela ficou surpresa quando ele disse que foi ela quem pediu para ele olhar para seios, e se perguntou se ela estava apenas brincando com ele. E ele decidiu ser teimoso com ela, e não mudar a maneira como ela o odeia. Akari se sentiu tão irritada e envergonhada que queria morrer por estar nessa situação com ele. De repente, ele não conseguiu mais aguentar e começou a desmoronar na frente dela. Ela disse que era hora de eles saírem dali, mas ele não conseguia se mover e continuava deitado sobre ela, e ela sentiu seu joelho pressionando-a. Quando pediu para ele mover um pouco, ele disse que não era o joelho dele. Ela ficou vermelha e pensou que ele queria fazer sexo com ela naquele momento. Então mandou ele se afastar e Jiro desmaiou. Depois eles voltaram para casa, e descobriu-se que ele estava sofrendo de leve insolação. Quando voltou a si, ele pediu desculpas a ela por causar tanto problema, especialmente porque ela tinha ido procurar alguém para levá-lo para casa. Ela estava furiosa, e disse para ele não se desculpar por nada. Então, ela começou a repreendê-lo pelo que ele havia dito a ela, e disse que estava deixando olhar para os seios dela. O tempo todo porque ela sentia pena dele e ele deveria ser grato a ela. Ela então pediu para ele olhar para as outras partes diferentes dela e expressou seu desagrado pelo fato de que faz 4 meses desde o casamento deles e ainda assim ela não sabe muito sobre ele e quer saber mais sobre ele. Bem, Jiro pensou em muitas coisas depois de ouvir ela dizer que faz 4 meses desde o casamento enquanto sorria, e sentia que havia algo errado na maneira como ela dizia que ainda eram um casal. No dia seguinte, Shiori estava sofrendo de insônia desde aquele dia em que pensou ter visto um fantasma perto da praia. E quando Akari voltou, ela contou a todos que adormeceu enquanto olhava as estrelas na praia, e ficou surpresa ao ver Jiro indo em direção à casa também, e percebeu que eles estavam juntos. Jiro acordou e sentiu como se não tivesse dormido nada devido ao cansaço. Ele encontrou Shiori no caminho para o banheiro e admirava-a de pijama, invejando Minami por vê-la assim todos os dias como seu marido. Depois disso, ele foi ao banheiro escovar os dentes e encontrou Akari arrumando o cabelo. Enquanto ele escovava os dentes, Akari percebeu que ele parecia exausto e perguntou se ele estava pensando no que aconteceu ontem entre eles. Ele tentou ignorá-la e continuou a lavar. Ela disse a ele antes de sair que isso seria um dos segredos do casamento deles, enquanto Jiro se sentia em apuros porque ela usaria isso como uma fraqueza contra ele. Ao mesmo tempo, ele se sentiu aliviado por ela falar sobre isso tão confortavelmente que ele não se sentiu embaraçado de pensar nisso. E quando ele começou a trabalhar no café, ele perguntou a Shiori se ela queria se juntar aos outros no evento deles. Esta noite, enquanto planejavam fazer algum tipo de teste de coragem, ela corre até ele e se pergunta o que deve fazer a respeito, já que tem medo das coisas mais simples. Quando ela conta a ele sobre os sons que ouviu perto da praia ontem, ele fica confuso e tenta convencê-la de que ela está delirando. Ela se sentiu mal porque estava certa de que causaria problemas para aqueles que fariam o teste com ele. Ele sugeriu que eles fizessem o teste juntos, pois percebeu sua natureza, e que ela não era corajosa o suficiente para que ele não fosse incomodado por ela. Ela se sentiu grata a ele e lhe disse que a gentileza dele era o que ela mais gostava nele. Quando percebeu o que havia acabado de dizer, ela corou e tentou explicar o que queria dizer, o que fez com que ele se sentisse envergonhado, e ele disse a ela que estava acostumado a ouvir que era uma pessoa boa. Ela decide sair da cozinha com o pretexto de levar o lixo, enquanto ele ainda está pensando se há outro significado para o que ela
palavras, e então entra em pânico quando Sadaharu o surpreende por trás, agarrando e expressando seu descontentamento por ele ser o único se divertindo entre as garotas aqui. Jiro fica surpreso ao saber que ele estava espionando desde que o convidou para o evento, enquanto Sadaharu diz que decidiu esperar do lado de fora e não interromper o tempo sozinho com seus amigos. Então diz para ele não se achar tanto, pois Shiori gosta da personalidade dele, não de seu... De repente, ele assume o papel de salvador e diz que está disposto a dar-lhe o poder para fazer parceria com Shiori, participando do teste de coragem no café e usando-o para mostrar a ela como ele é incrível, para que ela goste mais dele. Em seguida, ele diz que as equipes são divididas por sorteio, mas ele pode manipulá-lo para combinar deliberadamente com Shiori em troca de 30 gemas do seu jogo favorito. Moedas. Quando chega a hora de desenhar, Shiori tem um desenho de um girassol e se preocupa em causar problemas para quem seu parceiro será, enquanto Mei tenta encorajá-la. Ela então foi entregar a Sadaharu um papel com os resultados do sorteio como uma espécie de trapaça, e estava curioso para perguntar se ele estava fazendo tudo isso apenas por Jiro e Shiori, já que ele poderia simplesmente ter marcado o papel e deixado ele sortear. Ele achou que Shiori se oporia a tal coisa, e tinha medo de tirar a carta errada e desapontar Jiro indiretamente, então queria que parecesse coincidência. Mei disse a ele que não esperava que ele fosse um cara tão bom, e pediu para ele garantir que seu plano funcionou. Após sua partida, Sadaharu se lembra do pedido de Jiro para juntar Akari e Minami, e está disposto a dar-lhe o dobro por sua ajuda, já que não quer deixá-la sozinha. À noite, todos foram divididos em equipes como Sadaharu e Jiro haviam planejado, e então Kamui lhes disse para irem para suas respectivas partidas iniciais. Enquanto Akari sentia medo na floresta, Minami segurou sua mão para tranquilizá-la. Ela não conseguiu recusar e continuou de mãos dadas com ele enquanto pensava em como ele e Jiro são diferentes, apesar de... Eles são ambos homens. E então ela se perguntou por que estava pensando nele naquele momento, e de repente percebeu que havia perdido seu celular em algum lugar. Sadaharu se pergunta se algo aconteceu entre Jiro e Shiori, ao que Shiori responde que estava constantemente assustada, então eles não tiveram momentos românticos na floresta. Então todos perceberam que Akari e Minami estavam... Tarde, e quando Shu pensou em ligar para ele, Sakio parou para não interromper o momento deles. E Jiro pensou que talvez eles estivessem aproveitando o tempo juntos, e continuou lembrando o que Akari lhe dissera, e parecia estar tão ciumento quanto ela, o que o fez questionar a si mesmo. Então Kamui recebe uma ligação de Minami, e diz aos outros que terminou com Akari enquanto procuravam o telefone dela na floresta, e não conseguiu encontrá-la. Quando Jiro estava preocupado com ela, Kamui disse a ele que esta área é considerada uma propriedade privada, então ela não estaria em perigo. Quando a chuva começou a cair, todos voltaram para casa após sentir que Akari ficaria bem, segundo Kamui, e que ele cuidaria da busca por ela, enquanto Jiro decidiu ir procurá-la. Enquanto isso, Akari estava sozinha na floresta e assustada porque não conseguia encontrar seu telefone e estava chovendo forte. Ela pensou em ir para casa, mas percebeu que estava perdida e não sabia o caminho. Jiro chega na floresta e continua chamando por ela em voz alta, enquanto ela se sente sem esperança e senta-se pensando e culpando-se por sempre depender dos outros. E ela sente alguém se aproximando e pensa que é o Jiro, mas descobre que é o Minami. Por outro lado, Jiro encontrou o telefone de Akari no caminho. Então Minami pediu desculpas a Akari pela separação deles e ofereceu-se para que ela se sentasse em bancos perto da floresta, depois entrou em contato com os outros e disse-lhes que retornariam após a chuva parar. Akari então pediu desculpas por causar-lhe problemas ao se mover sozinha, sem prestar atenção à estrada. Então ele pediu que ela fizesse uma pausa até a chuva parar e a surpreendeu ao pedir desculpas por não ter sido Jiro quem a encontrou. Primeira, quando ele viu a expressão no rosto dela enquanto tentava explicar, ele não pôde deixar de rir. Então percebeu que ela estava apaixonada por Jiro e disse para ela não tentar negar. Por outro lado, Jiro continuou a procurá-la e encontrou Shiori seguindo-o com um guarda-chuva, e veio dizer-lhe que finalmente tinham encontrado Akari. Jiro ficou surpreso ao saber que Manami foi quem a encontrou e que estavam sentados juntos se abrigando da... Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.